Fala, Nasci, graça e paz, tudo bem com vocês? Pastor Ivan Leão aqui novamente. Esse é o nosso NasciCast, o podcast oficial da Nasci. E hoje, gente, eu não estou sozinho aqui não. Na verdade, a gente nunca está sozinho, né? Que o Espírito Santo entra com a gente, mas ela veio um dia desse aqui e quis voltar hoje de novo. Parece aí pra gente, pastor. Oi, gente! Paz, Nasci! Vocês estão bem, gente? Ai, meu Deus, me Oi, ajuda, pastor. viu? Tudo Estão com bem? saudade? Eu sei que tava, gente. Ele fala que não, mas eu sei que tava. Seja bem-vinda, tá, pastora? Obrigada! Que honra ser convidada novamente. Cara, eu pedi pra ela me ajudar e eu acho que eu não fiz a coisa certa. Mas vamos lá, vai dar certo. Vai dar certo, pastor? Então tá bom, se comporte. Tô brincando. Tô comportada. Hoje tomei remédio. Também. Gente, esse é o nosso 7º episódio, né? E antes da gente começar, faz um favor pra gente. Clica nesse link aí, compartilha, curte, comenta, deixa um comentário aí, divulga isso aí pra gente, que tem sido assim muito edificante esse tempo aqui no NasciCast. Tem sido um tempo assim muito poderoso. E a ideia é sobre a gente conversar sobre vários assuntos. E a pastora Tina esteve com a gente aqui e falou sobre a psicologia, a igreja, né? Sobre Deus, sobre Jesus, sobre tudo. A gente compartilhou uma série de coisas. E ela falou: pastor, eu tenho um professor que é amigo, ele também é pastor e tal, e é um convidado muito especial, e eu vou ler aqui para vocês. Olha, ele é pastor, psicólogo, professor universitário, mestre em psicologia, pós-graduado numa porção de coisas que eu não consegui anotar tudo aqui, depois ele vai falar. Mas eu queria receber aqui um homem de Deus com a gente também, um psicólogo, um pastor, né, um pai de família. E hoje nós temos a alegria de receber a pastora Dini, um convidado muito especial aqui. Eu vou chamar ele pelo nome, mas daqui a pouco, pastor, é o Alex Brito. Seja bem-vindo, querido, em nome de Jesus. Obrigado. Prazer enorme estar junto com vocês, tenho certeza que vai ser um tempo de qualidade. Eu estou aqui nessa tarde na NasciCast para poder contribuir com vocês e poder passar um pouco mais de informação. Eu tenho certeza que a gente vai aprender muito nessa tarde. Pastor, seja muito bem-vindo, tá? Obrigado. Uma alegria receber o senhor aqui na nossa casa, na nossa família, Nasci. E a ideia aqui hoje, gente, é a gente conversar e conhecer um pouquinho sobre TEA, né? Que é o transtorno do espectro autista. É isso, né, pastor? É isso. A pastora está estudando psicologia. Fala um pouquinho pra gente aí, pastora, da caminhada do estudo de psicologia. Calma. A pergunta sobre TEA, o professor vai fazer para mim. Obrigada. Pois é, gente. Eu fui me apaixonando pela psicologia desde a época da psicologia pastoral, de quando eu fiz lá teologia. Então, é uma matéria que eu sou apaixonada. E quando chegou esse semestre agora, primeiro semestre de 2024, eu tive essa matéria na faculdade. E quando fui ver, era o pastor Alex, quem seria o nosso professor da turma. E foram aulas riquíssimas de conteúdo, que vocês vão ver daqui a pouco sobre o que eu estou falando. Isso aí. Pastor, me fala uma coisa. Antes da gente começar, né, sobre esse assunto, e tem muita coisa para a gente falar, eu queria saber primeiro assim, quem é o Alex Brito, né? Nós já falamos aqui, é pastor, psicólogo, professor, mas na sua visão, quem é o Alex? Queria que o senhor falasse um pouquinho da tua família, esposa, e um pouquinho, se apresentasse aí, fica à vontade. Legal. Servo, né? Amém. Alex é servo, né? Na verdade, é muito interessante falar sobre mim. Eu costumo parar um pouquinho para diariamente refletir, né? Porque a nossa identidade ela está sempre em construção. Então, o Alex ele sempre se porta, e isso para mim acho que faz muito sentido para a minha vida, para o meu propósito como servo. Independente das características, né? A gente é servo, a gente está... o propósito mesmo é o reino. Uhum. Sou uma pessoa que eu tive uma trajetória bastante interessante profissional. Eu me converti aos meus 16 anos e eu jogava futebol na época, eu jogava Palmeiras, né? Joguei no Palmeiras, Portuguesa, fui para Argentina, voltei, larguei o futebol e comecei a trabalhar com TI. Nossa, o senhor trabalhou com TI? Eu sou formado em sistema de informação também. É mesmo. Minha primeira formação foi administração, com ênfase em análise de sistemas, né? Aí fiz um MBA em governança de TI. Legal. Trabalhei 22 anos na área. Uau. E aí cheguei me tornei especialista em banco de dados, sou DBA Oracle, especialista em correio eletrônica, e abri mão da carreira por uma série de questões de estresse, de querer ter mais qualidade de vida com a família, ter um tempo maior com a família, e fiz um change de carreira para a área de humanas, né? Dar treinamento e tal. E aí foi quando surgiu o desejo de ir para a psicologia, porque eu comecei a estudar desenvolvimento humano, trabalhando com executivos, trabalhando com treinamento dentro das organizações, montei uma empresa.
Só que chegou um momento que eu vi que faltava algo mais, né? Que era, de fato, um conhecimento científico, uma base científica. E aí eu fui fazer psicologia. E, claro, tudo isso surgiu por uma demanda de saúde minha, que era ocasionada por muito estresse, um estresse silencioso, que gerava uma enzima no meu fígado e aumentava o colesterol. Uau! E aí eu só descobri isso com uma terapeuta, que falou, olha, o seu problema não é físico, o seu problema não é mental, o seu problema é uma demanda psicológica que você tem para o estresse e é silencioso, que chama psicossomática. E, tanto que o meu mestrado é psicologia / psicossomática, né? Então eu fui me especializar no tema da minha demanda. E aí comecei a fazer terapia, processo, e eu gostei, falei, eu vou trabalhar com isso, e aí fiz o change. Sou casado com a Débora, uma mulher maravilhosa, uma mulher abençoada por Deus, que Deus dê muita sabedoria para ela. Fiquei casado com pastor, professor, empresário, psicólogo e doido. Então ela, coitada dela, uma mulher de fibra, uma mulher guerreira, porque não é fácil, mas uma mulher abençoada por Deus. E tem 2 filhos, tem o Pietro, o Pietro está com 11 anos, uma criança fantástica. Eu falo que o Pietro, todos os dias eu aprendo com ele, né? E a Maria, que essa é a que manda. 9 anos, ela manda em todo mundo, é ela que você tem que ter cuidado, senão ela quer controlar todo mundo. Então eu sou pai, né, de 2 crianças maravilhosas, sou casado, sou pastor de uma igreja, a Igreja Você em Cristo, no bairro de Vila Maria. Legal. Né? Mas eu me sinto membro da Nacive. Qualquer dia eu vou pedir minha carteirinha para o pastor Ney. Eu amo essa igreja, tenho um carinho enorme por esse ministério, e sempre que eu estou aqui é uma alegria, sinto parte mesmo de ver uma igreja tão estruturada e pensando em pontos tão importantes tanto para o reino como para a comunidade, né? Então faço parte mesmo desse lugar com muito carinho mesmo, né? Então sou pastor nessa igreja, e fora isso tenho uma empresa de treinamento, tenho o meu consultório. Essa empresa de treinamento é voltada para treinamento nessa área de recrutamento e seleção, essas coisas, ou treinamento para TI, o que seria? Eu abri um pouco mão da TI, né? Saí mesmo, literalmente, já fazem 3 anos que eu não faço nada de TI. É treinamento organizacional, então tudo que desenvolvimento de liderança, trabalho em equipe, que legal. Trabalho com RH, então tudo que é voltado para treinamento organizacional. A minha empresa faz. Pastor, me diz uma coisa, o senhor nasceu em um lar evangélico? Não, a família converteu depois. Eu me converti aos 16 anos, né? Uau, eu também. Meus pais, a gente era de uma religião afrodescendente. Meu testemunho é bem interessante, eu até comentei um pouquinho já, né, da conversão. Eu fui o primeiro de uma família de baianos, então não tinha, pelo contrário, quando eu me converti, minha avó mandou uma carta dizendo assim, pelo amor de Deus, ele está indo para uma religião que vai levar ele para o inferno, porque ela meu Deus, né? Então, revoltada ficaram. E hoje, para honra e glória do Senhor Jesus, boa parte dos meus familiares são evangélicos, né? Minha mãe, mulher de Deus, de oração. Tem um outro irmão mais novo, são 11 anos de diferença, que é pastor também. O senhor é pastor há quanto tempo? Desde os meus 26 anos. Legal. São 21 anos. 21 anos. 21 anos, né? E aí a gente vem nessa trajetória, nessa caminhada cristã. Profissionalmente, como eu comentei, tenho minha empresa, dou aula, sou professor universitário e tenho o meu consultório e estou montando uma clínica especializada em crianças com autismo. O senhor tem a vivência, assim, do autismo, né? Porque a nossa ideia é falar um pouco sobre a saúde mental, né? Sobre a inclusão, né? A gente vai abordar esse tema porque está muito em alta, né? Muito em alta. Né? Que nem eu falei, antes da gente começar com o podcast, eu comentei que o senhor tem um sobrinho que tem Down e a gente, quando tem, a visão é diferente. Então, o senhor tem, assim, na família, alguma situação nesse sentido? Sim, na verdade, pastor Ivan, é muito interessante porque esses dias eu fiquei parado, né? Conversando até com meus pais, com minha mãe principalmente, a gente ficou analisando alguns pontos. Na minha família, nos meus familiares, tem muitas pessoas com autismo, tá? É até interessante, assim, acho que, se eu não me engano, tem uns 4 ou 5 casos, né? Então, tenho primos e parentes, assim, eu tenho até um primo ele tem 51 anos, e ele é suporte, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre
que ele é suporte 2 indo pro 3. E aí eu tenho um sobrinho especial que ele nasceu em perfeito estado, só que ele teve meningite com 3 meses e depois com 8 meses ele teve novamente. Então esse foi um caso mais próximo que nós tivemos durante anos e Deus me abençoou com o Pietro. Pietro, ele tem um autismo, é meu filho, suporte 1, e é interessante porque eu estou compartilhando porque hoje eu falei com ele, filho, eu vou para um podcast hoje, você me autoriza a falar sobre a sua vida, sobre a sua história? Ele falou, pai, mas você vai falar, vai ficar gravado? Eu falei, vai, filho. Ele falou, mas vai ajudar pessoas? Eu falei, vai. Eu falei, então pode falar. Coisa linda, né? Ele é um fofo, gente. Precisa dizer que ele é lindo. Aí eu falei, legal, posso falar? Ele falou, pode. Eu falei, mas te incomoda? Ele falou, um pouco, mas já que vai ajudar pessoas, fica à vontade. Eu falei, bacana. Pedi autorização dele, não vou falar, né? Porque tem 11 anos e está entrando na adolescência. E hoje, se o Pietro entrasse aqui, só quem conhece mesmo... Sobre o TEA, né? É TEA, pastor? O transtorno do espectro autista. E é perceber que ele tem características. Como ele é suporte 1 e ele é terapeutizado, ele fez terapia, é muito desafiador perceber. Mas aí tem algumas questões fisiológicas, alguns comportamentos que quem convive percebe. Mas hoje ele tem um desenvolvimento assim, fala em público, faz amizades, a seletividade alimentar, ele está sabendo lidar muito bem com ela, tem coisa que ele começou a experimentar. Então, muita coisa dele, muita demanda dele, né, ele superou. Então, hoje, só quem conhece mesmo percebe que ele tem algumas características. Ô, pastor, e dentro desse contexto, como a gente... Né? Eu até comentei um pouquinho aqui antes, porque antigamente, né, acho que eu me converti em 96 para 97. Cara, era assim, uma pessoa com epilepsia num culto, era demônio. A gente não, porque não tínhamos o ensino, não tínhamos acesso a tanta informação como temos hoje, né? Hoje a gente tem podcast sobre isso, a gente tem estudos na internet, você pode pesquisar, você pode falar para Siri, né? Ou Alexa, me fala sobre TEA, ela vai pegar um resumo lá na internet, no Wikipedia lá e vai trazer para a gente e tal. Mas como é que isso pode conviver assim harmoniosamente com os ensinamentos da Bíblia, né? E até o senhor falou que também o senhor estudou teologia, né? A psicologia e tal. Como é que a gente pode linkar tudo isso assim para esse tema da saúde mental ser mais à tona? E eu me lembro de uma certa vez que o Brunet, acho que a pastora Dini lembra dessa informação, nós comentamos já um dia aqui, que ele falou que 84% dos problemas na igreja são de demandas emocionais. 16% são de demandas espirituais, demônios. Então a gente vê que há uma questão emocional muito elevada aí. Como é que a gente consegue pegar esses temas, a saúde mental, a palavra de Deus da Bíblia, porque na verdade a gente é corpo, né? Alma e espírito. Na verdade somos um espírito, habitamos em um corpo, temos uma alma, né? Mas como é que a gente linka isso, pastor? Assim, como é que a psicologia com isso, a saúde mental, né, os transtornos, né, que não é só o autismo, tem outros, né? Como é que a gente lida com isso assim? Excelente pergunta, pastor Ivan. Assim, eu vou até compartilhar uma experiência antes de falar sobre esse tema assim de um membro da minha igreja, o Eduardo. O Eduardo, ele, se não me engano, ele está com seus 49 anos. E o Eduardo ele tem ataque epilético desde quando nasceu. Legal. E o Eduardo se converteu, foi para a igreja e durante anos ele foi tratado como um endemoniado. E o caso dele é raro, porque pelo grau de epilepsia que ele já teve, ele já ficou mais de 24 horas em ataque. Uau! Você pega a tomografia do cérebro dele, parece aqueles fios com pipa, linha de pipa. Sim. E os médicos não conseguem entender como o Eduardo ainda não morreu. E hoje, já faz um bom tempo que o Eduardo não tem ataque epilético, porque os médicos falaram para ele, vai lá, viva e fique tranquilo na igreja, faça o que você tem que fazer e não se preocupe com isso. Então, por ele estar bem emocionalmente, o Eduardo não tem ataque. E o Edu é muito interessante, porque ele fala, pastor, eu já fui expulso de ministério dentro de igreja que eu passei, porque eu tinha ataque. E aí o pastor falava assim, é uma vergonha deixar você trabalhando na igreja. Você vê como que é a falta da inclusão também, né? a informação e a inclusão dessas pessoas. Então, o Edu, ele fala isso hoje, claro, está curado, está bem, está liberto dessas mágoas, mas o Edu,
ele é a representação clara do que a ignorância em um passado produziu dentro dos nossos templos religiosos. Então, o que acontece? É assim, eu até comentei com a pastora Gini, o trabalho que vocês estão fazendo na NACI é um trabalho pioneiro. São poucas igrejas no Brasil que estão fazendo e um avanço gigantesco. Porque há pouco tempo, como você mesmo falou, pastor, TEA, o autismo, a epilepsia, a esquizofrenia, era tudo tratado como demônio. Uhum. E o que eu entendo dentro dessa dinâmica é que durante bom tempo a igreja ela tratou só de questões espirituais. E que eu não acho que está errado. Uhum. Tá? Eu acho que é o que essas lideranças religiosas em um passado alcançou. Né? Eles tinham uma condição, eles tinham essa condição, eles voltavam para o conhecimento da Bíblia e para a oração. Né? Não fica longe, se você vai falar de algum tempo atrás, o que se discutia? Que os pastores orientavam os membros da igreja não a estudar. Se eu não te cortando, pastor, eu atendi uma família lá no Pimentas, pastor, que o pastor dela falava, vocês não tem que ler livro nenhum, só a Bíblia. Não tem que adquirir informação. Há pouco tempo tinha uma jovem na minha sala. Gente, isso eu estou falando de 2 anos atrás. Ela acabou trancando um pai pastor, porque foi um profeta na igreja e falou que se ela continuasse na faculdade, ela iria se desviar. Meu Deus. Ela trancou a faculdade. Isso agora, né? Agora, gente, 3 anos, de 3 anos para cá. Você vê que não é uma coisa antiga, né? Não é uma coisa antiga. Então, a igreja, durante um bom tempo, ela estava distante da ciência. E se você for olhar, e isso foi uma ruptura que aconteceu no Brasil. O que você encontra? Quando você vai ver os grandes avivamentos que houve da igreja no mundo, eles aconteceram dentro das universidades. Foi. Então, foi uma ignorância implantada dentro da religião cristã no Brasil. E isso fez com que a ciência não ocupasse um lugar dentro das igrejas. Com a evolução, a tecnologia, celular e esse intercâmbio que a igreja brasileira fez com outros países, isso acabou caindo. Então, hoje, o que acaba acontecendo? Nós temos médicos, nós temos psicólogos, nós temos advogados, engenheiros. Tem uma demanda muito... mudou muito, né? Mudou muito, né? E a informação, ela chegou dentro da igreja e os pastores foram desafiados a sair daquele mundo que eles estavam vivendo apenas do religioso, da espiritualidade. Então, tudo era espiritual, tudo era sobrenatural. Eu creio que tem uma demanda grande? Sim, mas nem tudo é. Então, o que acontece? Hoje, ficou muito claro que existem questões que são demônios. Certo. Existe, é fato. Tá? E eu falo porque por um bom tempo, pastor Ivan e Dini, pastora Dini, eu trabalhei muito em um ministério que atuava muito nessa questão de libertação. Então, eu falo isso com propriedade. Então, existem causas que são espirituais, só que tem um detalhe. Qual é o grande desafio para identificar? Se é demônio, pelo poder do nome de Jesus tem que sair. Ok. Você vai pôr a mão, você vai orar, e no nome de Jesus, essa pessoa vai ser liberta dessa casta de demônio. Com o conhecimento da Bíblia, ela vai solidificar, porque é a Bíblia que gera a libertação. Certo. E ela vai estar bem. Eu fiz o processo de libertação, né? Orei, eu discipulei, eu ensinei essa pessoa através da Bíblia, e ainda continua com uma demanda, tem algo que é psicológico. Tem uma demanda. Isso, né? Fantástico isso, né? Nunca tinha pensado por esse lado assim, mas fantástico isso. E aí você tem que olhar, se é uma demanda psicológica, quem são os profissionais aptos para isso? Tem o psiquiatra, que tem que precisar andar com medicamentoso, e o psicólogo que vai fazer a terapia. Então, nós, igrejas, temos que ter esse nível de maturidade. Eu já orei. Peraí, que demônio é esse que no nome de Jesus fica 20, 30 anos? Tem alguma coisa errada. Ou comigo, que não estou tendo autoridade no nome de Jesus, ou com a pessoa. Então, se você fez um processo de libertação, que é uma fundamentação, eu sei que a NACI tem uma base teológica, uma escola teológica, essa pessoa está aprendendo, está sendo liberta, orou, ela quebrou as cadeias ali espirituais, acabou. Né? É o processo de cura dessa alma. E aí tem um detalhe, que acho que existe um conflito muito grande pastoral com psicólogos, com a ciência, né? E falar, tudo está na Bíblia, Deus pode tudo. Pode, claro.
Quando alguma pessoa me questiona, pastor, você é teólogo, você é psicólogo, e quando tem uma dúvida, para onde você recorre? Para a Bíblia. A minha base fundamental, as minhas crenças é baseada na Bíblia. Então, eu conduzo a minha vida por conhecimento científico e por conhecimento bíblico, que também tem base científica. Só qual é o detalhe que a gente precisa entender de uma forma assim até profunda, né? Para que a gente possa mudar isso. A pessoa ela passou pelo processo de libertação, ela foi conduzida para um tratamento com uma terapia, ela automaticamente vai olhar para demandas que são psíquicas. Que ela vai encontrar dentro dela, ela vai falar, cara, isso aqui não tá legal, eu preciso corrigir, né? E esse foi um dos motivos que eu fui buscar a psicologia. Por quê? A Bíblia tem todas as informações? Tem. Só que o pastor não sabe usar o conhecimento bíblico para uma demanda psíquica. Entendi. Porque não estudou para isso. E está tudo bem. O pastor estuda a Bíblia para orientar a igreja, conduzir a igreja e por sermão. O psicólogo, ele pode estudar a ciência e buscar textos bíblicos para aplicar. Respaldo disso, né? Para aplicar. Que até o Luciano Subirá está muito nesse negócio do cuidado com o corpo, né? Ele falou que a Bíblia fala muito sobre o cuidado do corpo. Total. E aí entra não só físico, né? O cuidado com o corpo, as emoções, né? O físico, tudo, né? É um cuidado. O corpo, por mais que a gente fale da matéria, mas não é só matéria em si, né? Se não tiver com as emoções curadas, como é que fica? Que somos corpo, alma e espírito, a gente já entende que eu não posso cuidar só de uma parte. Peraí, eu vou orar, ok, o espiritual vai estar ok. Eu vou fazer uma academia, vou cuidar da minha alimentação, o corpo vai estar ok. Mas e as minhas emoções? Não cuido nada, né? Se eu não, uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. Estamos acostumados a ouvir sermões de super crentes. Peraí, eu sou super crente, eu enfrento tudo, eu sou forte, eu sou corajoso. Só que aí? E as frustrações, e a ansiedade, e o medo? Como que o cristão tem lidado com o medo? Sim. E alguns paralisam, né? Paralisam, né? Porque o medo, na verdade, a função dele é essa. Dentro da psique, o medo, imagina um carro, eu tenho um acelerador e eu tenho um freio. O medo é o freio, né? Essa aceleração é o que vai me fazer ter coragem e fazer acontecer. Vamos pôr, que é o que vai fazer eu produzir. O medo, ele me paralisa. Ele de fato, ele vai me frear. Se eu não tenho controle, ele me para. Agora, se eu consigo gerenciar essa emoção do medo, ele vai fazer o quê? Peraí, tá bom, ok, tô com medo. Para que serve? Para que eu tenha uma análise mais detalhada, para que eu possa olhar o todo e, através desse recurso do medo, identificar quais são os pontos cegos que eu não estou vendo, mapeá-los, me preparar e continuar. Porque eu até brinco, né? Eu estou com medo. Vai com medo. Vai com medo mesmo, né? Mas com medo mapeado. Né? Bem administrado. Então, hoje, pastor Ivan e pastora Dini, o grande desafio a Bíblia tem recurso? Tem. Eu posso usar textos da Bíblia para trabalhar a questão emocional, psíquica? Posso. Mas eu tenho que saber aonde que isso vai ser utilizado. E para isso existem profissionais. Então, mas é lícito poder usar um texto bíblico em um consultório? O CRP aconselha? O CRP aconselha assim, você não vai pregar, mas você pode usar um exemplo, você pode colocar um conteúdo, você pode trazer uma referência, trazer uma reflexão. Nada impede. Eu não estou falando de religião dentro de um consultório, eu estou trazendo recursos. Né? E isso é importante. Por exemplo, você pega na Bíblia, você vê tantos textos na Bíblia de pessoas que vivenciaram experiências traumáticas. Né? É verdade. Profeta, ele destruiu os profetas de Baal, mas quando ele ouviu falar de uma mulher que estava perseguindo ele, o que ele fez? Ele correu e se escondeu em depressão, estado depressivo. E isso é o que? Naquele momento é medo. O medo foi um gatilho para ele se esconder, ao ponto de Deus ter que falar com ele para ele sair. E é muito interessante olhar para esse texto, porque é um texto riquíssimo psicologicamente. Porque além de medo, ele tinha uma supervalorização. Só tem eu como profeta. Só que 7 mil não se dobrou. Mas é aquele lance que a gente falou, né? A gente sabe o final da história, né? A gente está munido da informação toda. Fala, cara, Elias é louco, cara. Mas tinha gente. Não, mas a gente sabe que tinha gente. Ele não sabia. Não sabia. Mas
Até então, é aquilo, é a solidão, é o abandono, é o desamparo. Ele está se sentindo sozinho, desamparado, perseguido, com medo. Então, o recurso dele é o quê? Fuga. Fuga. Então, naquele momento, você vê Deus curando ele. Pode ser, cara. Só que tem um detalhe muito interessante, que quando Deus fala com ele, ele obedece. Esse é o detalhe. Quando Deus fala sobre as nossas psiques, sobre as nossas questões psicológicas humanas, nós obedecemos? Uau, tá aí é o ponto, né? Ele obedece, ele sai da caverna. Então, Pastor, assim, ó, eu já presenciei, pastor, a pessoa está em depressão, assim, uma depressão de não sair do quarto, na cama e tal. E eu com o pastor Alex, isso. Né? Não, o senhor não, o pastor Alex aqui da igreja, o pastor Alex Nascimento. E a gente fazia uma visita, e o pastor Alex terminar de orar para essa pessoa, a pessoa levantou da cama, pastor. Tipo assim, curada. E na semana, pastor, aquela pessoa que nós visitamos, não, tá bem, cara, tá vindo pro culto já, voltou a trabalhar, não sei o quê. Cara, uau, existe, eu acredito que isso existe, mas... Eu acredito na cura. Eu, mais que ninguém, posso dizer que existe cura. Existe. Porém, eu penso que... Ela precisaria de um suporte depois disso. Sim. Por quê? Para aprender a lidar. Exatamente, porque essa depressão, uma hora ou outra, ela pode querer voltar. E quando voltar, eu vou já me entregar na cama ou eu vou ter ferramentas para lutar contra ela. Entende? Eu penso que assim, essa semana... Existe, né, pastora? Existe Deus intervir, né? Aconteceu na segunda-feira, eu recebi uma pessoa aqui na igreja em depressão, já não sei quantas noites sem dormir e desesperada. Eu falei, olha, eu vou orar por você, eu vou fazer esse primeiro atendimento, mas amanhã você vai procurar um psicólogo. Por quê? Eu orei, no outro dia de manhã ela me mandou mensagem, pastora, parece que você me deu um sonífero, porque eu dormi a noite inteira. Amém, glória a Deus, Amém. Mas tem, vai buscar... Só que a partir daí, aí já é um tratamento. Tratamento é no consultório, não é na igreja. É em clínica. E eu não sei se o pastor pega isso, né? Mas eu acredito que a pastora também pega. Tem gente que fala assim para mim, pastor, o senhor podia me atender a cada 15 dias, Eu falo, cara, eu não sou psicólogo, velho, eu sou pastor. E a gente, pastor, não sei se o senhor enfrenta isso também, e acho que até enfrenta porque o senhor é psicólogo, mas às vezes a gente identifica, e até pela graça do Espírito Santo, você fala, cara, isso é uma demanda psicológica. E aí a gente identifica e fala, cara, tu precisa procurar uma ajuda. E eu não sou essa pessoa. O pastor é aquele lance, né? Ele traz ali, que nem você orou, vamos fazer aqui o que manda o figurino. Cara, isso é uma demanda. A gente conseguiu encontrar que é uma demanda psicológica e tal. Aí a pessoa fala, pô, o senhor podia me atender. Pô, mas a gente não tem essa função de atender a pessoa toda semana, porque... A gente não tem a ferramenta para isso. Não é terapia. Não é terapia. E por mais que o senhor estude, né? Por mais que o senhor é psicólogo, o pastor Edinho estudando psicologia, e eu não estudei psicologia, mas vai se formar, mas você não você não pode atender ela. Ali é uma demanda pastoral, assim. Cara, o que é a função do pastor? É o direcionamento. Tu vai dar uma direção à pessoa, cara, vai por aqui. Então, não é alguém para você... Quando a ovelha desgarrava, ele ia lá, pegava a ovelha, colocava nas costas e falava, vem cá, vou te mostrar o caminho. É aqui, ó, agora vamos aqui. Né? Então, a gente vê esse lance que as pessoas parecem que querem que a gente atenda elas com esse cuidado. E não é que a gente está negando atendimento, mas é que não tem as ferramentas necessárias para lidar com isso. Né? Pastor, é importantíssima a sua fala, e aí eu vou até usar um comentário. Né? Tá vendo um boom gigantesco de pessoas querendo buscar psicólogos pastores evangélicos, né? Qual é a minha opinião sobre isso? É importante? Dentro dos princípios e valores da pessoa. Mas, de fato, essa pessoa vai ser terapeutizada? Há uma dúvida. Porque, às vezes, ela não tem a imagem de uma boa relação com o pai, com a mãe, com o pastor. E aí ela vai tentar trocar essa imagem pelo psicólogo. E o CRP, que é o Conselho Regional de Psicólogos, abomina isso. Abomina. Porque terapia não é sobre a minha religião. Entendi. É sobre a demanda da pessoa. Agora tem um detalhe que é importantíssimo. Princípios e valores do psicólogo. Aquilo que ele acredita, aquilo que ele valoriza. E isso tem um código de ética gigantesco no CRP que define como eu tenho que tratar.
O grande detalhe é que muitos psicólogos, tanto pastores e de outras religiões, não respeitam esse código de ética e geram uma série de transtornos. Um período há pouco tempo, várias pessoas de outras religiões me procuraram para ser atendido como psicólogo. Eu perguntei, mas por que você me procurou? Não, porque me falaram que você é pastor. Eu falei, mas o que tem a ver? Uma se coisa você com a outra, é de né? outra religião. É. Ele falou, não, porque falaram além disso, de você seguir o código de ética, os Princípios e valores, né? sabe? Você manter o espaço terapêutico com respeito, sem invadir, ó, segue isso, faça isso, isso é o melhor para você. Eu não tenho que decidir a vida como terapeuta. Eu tenho que trazer pontos para que a pessoa reflita sobre a vida dela, não decidir. E isso tem uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem, porque o terapeuta, eu não vou mandar você faça isso que é o melhor para você. E tinha muita gente que fazia isso com o pastor, né? Fazia Sim. o pastor falar, eu vou lá pro pastor me dar uma direção. Não, mas... Ou a revelação. Meu Deus. Né? Então, esse é um problema. Agora, o que vocês falaram tem uma coisa muito importante que a pastora Jenny falou, e eu vejo que as aulas dela estão sendo muito boas, que ela está ensinando muito. Depois nós vamos fazer algumas perguntas para ela, pastor. Tá bom, o senhor. Tá bom. Eu estou aqui para isso, gente. Você vai me pedir ajuda ainda. Mas a fala dela foi assim, cirúrgica. Quando ela falou, e até mesmo falou, da cura daquela pessoa. O que acontece? Nós temos nosso sistema nervoso central. O sistema nervoso central é o que comanda. Inclusive, poucas pessoas sabem disso. Poucos pastores sabem disso. Mas quando uma pessoa está possessa, o inimigo, ele pega o sistema nervoso central da pessoa. Por isso que ele consegue tomar os movimentos do corpo da pessoa, né? Mas tem o sistema nervoso central da pessoa. O que é o processo de depressão? Nós temos um neurônio e temos outro neurônio. Então, aqui cria uma sinapse. Por exemplo, o pastor acordou hoje, fez as suas atividades e falou, olha, à tarde eu tenho um podcast. Então, você aprendeu com a sua experiência e criou um neurônio. Tem um neurônio, nesse neurônio tem uma informação de vir para cá e conduzir o podcast. Um outro neurônio está ali com a informação de como você vai fazer isso. Então, você tem uma pauta, você tem umas perguntas e tal. E aí cria uma sinapse. O que é uma sinapse? É um fio bem fino, como se fosse muscular, de uma conexão desse neurônio nesse outro neurônio. Então tem esse fio. E esse fio liga um neurônio no outro, que é o que te impulsiona. Eu levanto, vou e faço. Eu tenho condição. Por quê? Quando eu penso, hoje eu acordei, eu falei, hoje eu tenho um compromisso na Nasci, no podcast, e então eu sei o que eu tenho que fazer e me impulsiono para cá, porque eu estou saudável mentalmente. O que é o processo de depressão? A pessoa ela vai vivendo o estresse, e o estresse, para muita gente é um vilão, mas não é. A gente sem estresse, a gente não levanta da cama. Então o estresse ele é saudável. O problema é que o estresse contínuo, em alto grau, isso adoece. Está cheio de pastor estressado e em burnout, que é um outro tema. Então, a pessoa vai vivendo aquele estresse, aquela sensação. Então, chega um momento que é tanta adrenalina e cortisol, que é liberado pela suprarrenal do indivíduo, né, que são duas glândulas que estão em cima dos nossos rins, que a rede sanguínea dele vive dentro desse processo de adrenalina, de ansiedade, que inflama a sinapse. Então, eu tenho um neurônio, tenho outro neurônio, essa sinapse, essa conexão inflama. Quando ela inflama, mesmo eu sabendo o que eu tenho que fazer e o que eu tenho para fazer, eu não tenho força de sair e fazer, que está no outro neurônio, porque essa conexão está inflamada. Exemplo, você faz atividade física, rompeu um ligamento. Você desaprendeu a correr, a fazer Mas está machucado, né? Você vai conseguir desempenhar? Mesmo que você queira, não vai doer? O detalhe é que, quando está em depressão, a dor é silenciosa. Entendeu? Eu sei o que eu tenho que fazer, sei como fazer, mas não conecta. E aí é quando vai no psiquiatra, ele passa o medicamentoso. Para quê? Para fazer com que a sua suprarrenal pare de liberar adrenalina e cortisol. Você vai diminuir esse hormônio no seu organismo. Vai começar a liberar dopamina, mais dopamina, vai começar, e oxitocina. Você começa a ter saúde, vai desinflamando a sua sinapse. E aí, com a psicoterapia, você vai retomando as atividades que você já sabia. Uau. Eu costumo dar o exemplo que a psicoterapia é a terapia mental. A fisioterapia mental. Fisioterapia mental. Só que a grande dificuldade é que você vê uma pessoa em depressão. Ela está lá na cama. Aí você fala para ela assim, você ama a sua família? Amo.
Você ama sua esposa? Amo. Você ama seus filhos? Amo. Você não consegue levantar dessa cama para ir trabalhar por eles? Ele ama. Ele sabe o que tem que fazer, mas não tem força. E aí para ele é pior. Porque vai ouvir mais coisas ainda. Aí vai falar, puxa, eu sou imprestável. Então não é que ele não quer, ele não consegue, é diferente. Quando fez a oração, eu creio, porque eu sou cristão e creio na Bíblia, que essa sinapse foi curada. Entende? Só que precisa identificar. O depressivo, isso é duro que eu vou falar, mas é importante. Uma vez depressivo, sempre depressivo. Tem que cuidar, pastor. Que é liberado, existe uma liberação de um hormônio, não me lembro o nome, na rede sanguínea, que fica no corpo da pessoa. Uau. Então, é igual o viciado em droga. É como se a depressão ela entrasse em remissão. Ela fica adormecida. Ela fica adormecida. Tá lá, tá no seu organismo, tá na sua corrente sanguínea. Uma vez que os suprarrenais começaram a atingir um nível de hormônios lá lançado na corrente sanguínea, isso daí vai continuar ali. Então, precisa ser terapeutizado. Isso é interessante o que vocês estão falando, porque assim, engraçado, né? Você pega alguém, por exemplo, que tinha uma enxaqueca. Aí até tem um exame com algum nódulo na cabeça, alguma coisa, né? Ou uma mulher com câncer no seio. Aí ora, cura, aí você fala, vai lá, repete o exame, que seja a ressonância, que seja onde for, a pessoa volta com o exame, tipo assim, não, realmente foi curado e tal. Mas para demandas emocionais, a gente não fala para a pessoa, vai lá e senta, por exemplo, senta com o psicólogo e converse com ele, tipo assim, cara, de fato você foi curado mesmo, você tá, mas, né, você não tem essa devolutiva de a pessoa fala assim, cara, então eu vou ficar aqui com o psicólogo para mim descobrir o que era, o que me causava e dentro disso tudo. É só a gente pensar assim, quem teve câncer uma vez na vida sabe que a cada 5 anos ele vai ter que repetir um exame. Vai fazer aquela bateria de exames. É isso mesmo. Mas porque quando são as doenças emocionais, você foi curado, tchau, glória a Deus, vou seguir minha vida. Pastor Gini, mas tem algo até um pouco a mais que isso. Porque, pastor, até corrija se a gente tiver, se eu falei alguma coisa, porque eu acredito assim, a pessoa, para demanda emocional, a gente não quer ir e checar se realmente... Você sabe por quê? Desculpa aí, gente. O que é emocional desvenda muito daquilo que eu sou. Porque é muito mais fácil eu falar, o diabo colocou uma enfermidade em mim, do que eu falar, eu falhei como pessoa e as minhas emoções precisam ser expostas. É isso. E mais que isso, viu, pastora? Concordo plenamente, mas olha só, existe um detalhe. Muita gente dentro da igreja, quando você fala assim, você precisa de um psicólogo, eu não sou doido. Mas já ouvi muito. Psicólogo é pra doido. Você sabe, pastor, que uma vez uma depressão pós-parto, uma membro da igreja, depressão pós-parto, pastora, muito ruim. Aí atendemos ela, aí sentou o marido, a esposa, o nenê no colo, eu, a Raquel, e começamos a conversar com essa família. Aí, assim, no meio do atendimento, eu falei, querido, você precisa levar sua esposa no psicólogo. O pastor, ele olhou assim para mim e falou assim para mim, a gente tem o Espírito Santo. Eu olhei, e nessa hora, pastor, eu apertei assim a perna da Raquel, falei, segurei a perna da minha esposa, falei, não adianta a gente falar nada, porque para eles a religiosidade, tipo assim, tá no nível hard, sabe? É o Espírito Santo que vai fazer. E essa parada, pastor, eu não estou desacreditando do poder de Deus, como a gente falou aqui, existe o poder de Deus, mas no nível que ela estava, eu falei, eu não vou me meter, porque o cara, você vê que o cara, tipo assim, fez, tipo assim, não se meta. Aí eu falei, tudo bem. E um detalhe, assim, que eu ia comentar, né? A pastora Jean falou da questão, vamos falar do câncer, né? Essa pessoa ela tinha uma série de comportamentos, e inclusive alimentares, ou emocionais, que levou ela a desenvolver essa doença. Ou genético, né? Porque o câncer tem questões genéticas, tem questões emocionais, tem questões alimentar. Quando ela vai passar por um oncologista, uma equipe multidisciplinar, ela vai ser orientada por diversas coisas. Mudar o hábito alimentar, atividade física. Fazer isso. Mudar aquilo que estressava ela. Então, né, ela vai... Talvez um alimento, ela não come esse alimento, né? Talvez... E aí ela vai mudar os hábitos de vida para que ela não seja recorrente. Aí a pessoa foi curada da depressão, só que ela não mudou o hábito.
o gatilho que levava ela a ficar depressiva está lá instalado. Os comportamentos que ela tinha, as questões que ela aprendeu. E assim, existe uma frente científica que a depressão também é aprendida. Se você teve um pai ou uma mãe depressivo, você aprendeu a ser depressivo com eles. Não é genético, mas é aprendido. Então são comportamentos e hábitos que precisam ser mudados para que você não recorra. E dentro disso, pastor, a gente acha que cabe em aquele negócio que entra assim, se você era de uma família que só murmurava, Sim. Você cresce na murmuração. Perfeito. Se é de uma família que não enfrentava problemas, negativa, você cresce dentro desse contexto. Né? Como você pega uma família, talvez com ansiedade, crise de ansiedade, que eram muito ansiosos, aí a pessoa vai para essa... Como a depressão também. Com pais severos, com mãe crítica, pai severo, com muita cobrança. Então, esse modelo de família desenvolveu em você determinados comportamentos. Né? E isso você carrega para a vida. Então, o que a terapia vai fazer? Vai identificar quais são esses gatilhos, quais são os comportamentos que você tem e vai te dar recursos para que sejam desarmados. E você aprenda a viver de uma forma diferente. Então, a terapia é isso. Então, dentro dessa demanda, você vai olhar para o ambiente religioso. Gente, o que nós vemos aí é de pessoas fora da igreja, porque lideranças religiosas não souberam lidar com as emoções das suas ovelhas. Pastores severos, pastores, me coloco nesse lugar, extremamente rígidos. Uma liderança abusiva, né? Pessoas... Autoritarismo, né? E tudo mais, né? E sem falar, está um boom na internet sobre isso, né? De pessoas que foram levadas a fazer coisas, sobrecargas, e hoje estão doentes, não querem saber de igreja, estão adoecidas. Mas por quê? Cada carga tinha uma necessidade de autoaceitação. Porque uma coisa, pastor Ivan e pastor Adine, que é muito interessante, a igreja nos faz sentir pertencente a algo. Então, às vezes, o ser humano, ele tem essa necessidade de se sentir pertencente. E aí, quando se sente pertencente a um lugar que ele vai ser acolhido, que ele vai ser amado, e às vezes ele precisa desse lugar, é o lugar onde ele é ferido. E eu não tenho dúvida que a Bíblia diz que ferro afia ferro. É um lugar que ele pode ser ferido, mas também tem que ser curado. O mesmo lugar que fere, ele cura também, né? Entende? Então, é um processo de desenvolvimento, mas tem igrejas que não olham para isso. E aí a pessoa vai ficando lá dentro adoecida. Quantos homens e mulheres estão dentro das igrejas adoecidos, porque não tem esse olhar para a questão psicológica. Não tem, mesmo que tenham ferramentas que a Bíblia, Deus faz tudo, mas a pessoa não está aberta, porque não é por causa da igreja, não é por conta da estrutura, é pela formação dela, por quem ela é, o contexto que ela viveu. E até para a gente, daqui a pouco, para o autismo, que nós esquecemos. Conversa boa, né? Conversa boa, né? Mas olha só, tem uma questão muito louca que a gente não para pensar. Você já parou para pensar, pastor Ivan e pastor Adine, que muitos pastores, para muita gente, está no lugar do pai familiar do que do lugar de pastor? E quando confronta, a pessoa se comporta como filho. E refuga, né? Ele dói, né? Doeu, né? Se comporta como filho. Como o filho mimado, né? A filha mimada. Talvez nunca ouviu um não, né? Aí toma do pastor um não, ele fala, epa. Então, e muitas transferem essa imagem paterna para Deus. Eu tive um paciente, trabalhei com ele um bom tempo, que ele não conseguia se relacionar com Deus, porque a relação dele com o pai era horrível. Então, o nome pai era de sofrimento. Às vezes a pessoa até consegue se relacionar com Deus como, olha, ele é meu Senhor, ele é meu Deus, mas meu pai, aí isso já está pedindo muito, porque pai já está... E mais também, pai e íntimo, né? Porque se eu não tive intimidade com meu pai, como eu vou ter intimidade com o pai eterno, se eu não conheço? É isso mesmo. Então, é um desafio muito grande. Então, olhar, como a Nassi está fazendo, né? Eu acho que vocês estão de parabéns. Esse olhar para o indivíduo como corpo, alma que é centro das emoções, e espírito, é de extrema importância. Porque uma pessoa psicologicamente saudável, sabendo lidar com as suas emoções, isso não quer dizer que ele vai ser uma pessoa perfeita, mas sabendo lidar com as suas emoções, a pessoa que está em desenvolvimento, ela com certeza está muito mais apta a produzir para o reino do que uma pessoa. Uma vez eu ouvi um pastor dizendo, e é uma verdade, né? Ele disse assim, a ovelha sadia dá fruto.
E não é fruto para a igreja, é fruto dela mesmo, para ela, para a vida dela, porque uma ovelha sadia, uma pessoa sadia, ela vai produzir no ambiente de trabalho dela, ela vai produzir na família, ela vai produzir no que ela pôr as mãos, e isso é uma grande verdade. Agora, pastor, a gente, né, a missão nossa é levar todas as pessoas a Jesus. Perfeito. E nesse contexto de todas as pessoas, entra as famílias, as pessoas atípicas, as famílias, né? Porque é uma conversa muito ampla que a gente deveria ter. Talvez teríamos que sentar aqui com alguém que cuida mais especificamente do Down ou do autismo, né? E que nem o senhor está aqui, mas existem outras patologias, né? Posso dizer assim, que demandam isso. E como a gente olha para isso? A gente sabe que o autista tem os graus. E como cada grau a gente consegue identificar? Como a gente consegue atingir essas famílias assim, no quesito de falar, cara, a gente tem o lance da sala de descompressão, tem uma série de coisas que você tem por detrás. O autista ele é muito o dele, né? Ali, as coisas dele, né? Eu tenho na família um parente que é autista e ele tem uma força assim, diferenciada, até porque uma vez ele agarrou um primo agarrou no cabelo da Laura e não tinha quem fazia a mão dele abrir, o dele é o grau 3, né? E eu não sei esse lance de grau mesmo, estou perguntando para o senhor para a gente entender como é que a gente consegue abordar isso e apresentar Jesus para essas pessoas, porque com autista, sem autista, com Down, sem Down, Jesus também morreu por ele, né? Pela família, por aquela pessoa. É muito boa, né? Excelente pergunta, né? Vamos lá, vou categorizar, né? Suporte, você identifica, são 3 suportes, suporte 1, 2 ou 3, ou nível 1, 2 e 3, tá? Como que você categoriza? Quanto mais dependência, maior o suporte. Então, a pessoa que suporte 3 depende muito do outro, então depende, às vezes, para suas necessidades fisiológicas, para alimentação, para comunicação. Então, há uma dependência muito grande de uma segunda pessoa. Entendi. Suporte 2, ela vai ter uma dependência, mas ela tem algumas questões que ela consegue lidar, que ela consegue comunicar, ela consegue fazer algumas coisas, tá? E suporte 1, ela tem demandas, mas ela consegue falar, ela consegue andar, ela consegue ter todas as condições fisiológicas, ela consegue ter um nível de sobrevivência maior do que os outros. Então, cada suporte é de acordo com a dependência, tá? A possibilidade de um suporte 3, nível 3, ser terapeutizado e ele ser apto a exercer uma profissão, temos casos. Uhum. Já ouvi muitos casos, tá? Relatos de pessoas de suporte 3, começa a fazer um processo psicoterapêutico com muita parcimônia e chega até a maioridade e ele consegue trabalhar, tá? Então, existe essa possibilidade. Claro, envolve terapia, envolve família, envolve a escola, envolve a igreja. Todos os contextos que ele está inserido, ele é trabalhado com ele e ele consegue ter o seu desenvolvimento. Quando você me faz uma pergunta, Jesus, como apresentar Jesus para eles, tá? O autista, ele é uma pessoa comum, ele tem sentimentos, ele tem entendimento, ele tem a sua capacidade, alguns têm dificuldade de fala, mas conseguem ouvir bem. Então, ele tem todas as características de um indivíduo comum. Talvez o recurso para usá-lo é que é prejudicado. Entendi. Então, eu posso, de uma forma lúdica, pregar Jesus para ele e aceitar Jesus. Legal. Tá? Mesmo que seja suporte 3. Há essa capacidade, tá? Há essa condição. Claro, existe caso e caso. Eu não tenho como colocar todos os suportes 3 são iguais. Tá? Cada suporte tem um nível. Tem um nível. Mas aí é o nível que o senhor disse, entra o lance do quanto essa pessoa foi acompanhada. Com terapeuta, com medicação, com uma série de coisas. Sim. Porque o cara pode ser um nível 3 e com 20 anos ter uma profissão porque ele foi, realmente investiu nele. Como você pode pegar um nível 3 que, tipo assim, o máximo que ele ia era a cada 15 dias, num retorno de um médico, tomava uma medicação para ele não ter tanta crise ou ficar tão elétrico e com 20 anos ele não ter a coisa. Então,
o nível de terapia é o que vai definir isso, pastor? Mais ou menos. Mais ou menos isso. É mais do que isso. Uhum. Tem a terapia, tem o medicamentoso, que em alguns casos é extremamente necessário, tem o contexto familiar. Entendeu. Né? Só que tem um detalhe, pastor Ivan, é muito caro. Hoje é muito caro. E os convênios é uma enorme dificuldade para liberar. Então, são pouquíssimas famílias que têm acesso. É classe, no mínimo, para fazer um bom atendimento, um bom trabalho, classe alta. Classe média consegue com muito sofrimento. Entendi. Muito sofrimento. E às vezes a família não tem nem tempo, né, de ir atrás, né? Não, na maioria das situações que acaba acontecendo, um membro da família para de trabalhar, sacrifica a vida e coloca essa. Por quê? Quando você vai conversar, e o nosso trabalho que nós fizemos no semestre passado foi isso na universidade, ouvir as mães, né? Fizemos muito trabalho de ouvir as mães. As mães atípicas que falam. A grande dificuldade que essa mãe, na maioria das vezes, existe mãe solo, né? Porque o pai, o homem, ele não dá conta. Então, se é um homem que não é homem, não foi homem, e ele quer a mulher só para ele vê aquela situação e não dá conta, ele vai embora. E essa mulher fica sozinha. Existem pais solos também, que a mãe não dá conta. Mas é muito maior a quantidade de mães solos do que pais solos. E aí essa mãe está sobrecarregada. E aí tem os benefícios. Inclusive temos um advogado excelentes aqui, né? Não sei nem se pode falar o nome dela, vai? A doutora Vanessa, que ela... Do Jaime, esposa do Jaime, né? Os doutores do Isso, que vai atrás de benefícios. Então, existe benefício, só que é o LOAS. O LOAS é um salário mínimo. E com detalhe, essa mãe, ela vai ganhar um salário mínimo, mas ela não pode fazer o trabalho registrado, porque o benefício não é do filho, mas está no CPF dela. Se ela é registrada, o filho perde o benefício. Olha que absurdo. Não deveria, né? Porque às vezes o menino consegue ir para uma escola um período, ela consegue trabalhar um período, né? Entendi. Meio período que seja, né? E ela consegue fazer uma atividade, né? Então ela não pode ser registrada. Então é um desafio muito grande e o custo é alto. E aí não consegue. Por quê? É muita persistência. Claro, estou falando um lado da mãe, mas existe o lado também dessa mãe que às vezes ela adoece psicologicamente, emocionalmente. Ela também se sente abandonada. Às vezes ela não está engajada tanto no processo, que para ela é melhor deixar o filho lá, que é um alívio para ela. E ela não quer, porque ela não está dando mais conta, ela está sozinha, ela está abandonada. Então, ela precisa de cuidado. E aí o filho é prejudicado porque a mãe está doente. Entendi. Muitas mães estão em depressão. E é um detalhe, é aquela depressão que ela não pode se entregar. Ela tem que estar ativa. Mesmo com o que está passando, ela tem que... Então, você pega um filho, por exemplo, que ele é não verbal, ele não fala, essa mãe fala por ele. Era isso que eu ia te falar, porque é impressionante, né? Ele adivinha, não é que adivinha, né? Sabe, né? Mãe é mãe, né? Mas fala, o menino, por exemplo, quer água, ninguém consegue decifrar. E a mãe olha e fala, é água. É água, ela pede, e é água. Meu filho Pietro, foi assim, uma das experiências, até contei isso, né, no workshop que nós fizemos. Pietro, até os 6 anos, ele não falava. Ele veio falar depois dos 6 anos. E a mãe entendia tudo. E um dia, nós no carro, né? Nós estávamos no carro tal, e ele falou um negócio para mim, e eu falei, Pê, eu não entendi. Aí ele falou de novo, né? Aí eu, Pê, não entendi. Mas eu estava dirigindo, distraído, né? Pê, não entendi, cara. Aí eu vi que ele já deu uma olhando no retrovisor e estava meio assim, né? Aí eu falei para minha esposa, o que ele falou? Ela falou, eu não entendi. Aí eu falei, Pê, fala novamente. Não. Aí eu parei o carro. Filho, eu tô aqui, cara, eu quero te ouvir. Ele falou, você não me entende. Cara, aquilo foi uma facada no meu peito, né? Eu falei, cara, eu tenho um filho, sou pastor, escuto todo mundo e eu não consigo escutar meu filho, cara. Aí, filho, eu só saio com esse carro quando eu te entender. Uau. Aí falou, tal, aí com muita dificuldade eu entendi, mas aquilo marcou, mexeu comigo, porque é meu filho e eu não conseguia entendê-lo. E a mãe entendia, mas nesse dia nem a mãe entendeu. Então, é uma dificuldade, mas a mãe está ali no convívio, né? Então ela conhece, bater nos olhos, ela já sabe qual é a necessidade. E aí você falou uma coisa, pastor, que é assim, a criança autista, o que muda ela necessariamente precisa de uma programação. Porque o grande desafio do autista seria rotina, pastor. Ela tem que ter a rotina ali, bonitinha. Disciplina. O grande desafio do autista é o ouvir um não.
Uhum. Ele tem dificuldade de ouvir o não. Né? E mudança. Então, você vai ver uma criança desregular, né, ficar desregulada, dar uma desorganizada, é quando ela ouve o não, né, é algo que ela gostaria de fazer e ela não vai poder fazer, ou quando acontece mudança. E é muito louco, porque igreja muda toda hora. No ministério infantil, são 300... Agora é naquela sala. Agora é na outra sala. Agora vem pra cá. É o que tem o senhor no momento. Não, e a tia? Hoje é essa tia, semana que vem é outra escala. É um ministro por semana, né? Ou que seja por mês, né? Muda, né? Cada 15 dias que seja, né? Muda o ministro. Mas e se der uma dor de barriga, o cara não veio e vai o outro. Mudou, né? Não tem jeito, né? Então, tudo diferente de uma escola, né? Que o professor está lá segunda a sexta. Né? Então, tudo isso tem que ser comunicado antes por ele. Olha, pode ser que hoje não seja aquele professor, o ministro, o tio que seja. Né? Sim, e se não for, como é que é para você? Então, isso seria a rede de suporte dessa criança que estaria preparando ela até para essas mudanças do dia a dia. Do dia a dia. Mudança da rotina. Sim. A rede de suporte, por isso que é tão importante não deixar tudo só para a mãe. Só a mãe fazer, só a mãe ter que falar, ter que informar. Gente, assim, eu acredito que não é só minha dúvida, acho que mais gente, né, que assiste, quando estiver assistindo isso. Como falar com essas pessoas? Por exemplo, como eu chego para a pastora que é mãe, que tem um filho autista, eu falo, seu filho tem algum problema? Seu filho... porque... Do lado de cá, por mais, às vezes, cuidado que você tenha, ainda é descuido, né? Por mais carinhoso que você tem de ser, ainda soa que, tipo assim, pô, cara, você tá tirando minha criança. E eu tô falando isso por quê, pastor? Na igreja, lá no Pimentas, nós pegamos uma situação, uma diaconisa, uma senhora, viu o menino andando em cima das cadeiras da igreja, assim, né? Que eu ainda tô com aquelas cadeiras de longarina, e ele tinha uma cadeira para outra, cara. E aí a diaconisa... Filho, desce daí e tal, não sei o quê. E aí ele era uma criança atípica, só que sem crachá, sem nada. Uma senhora que eu não justifica, pastor, mas ela falou, filho, desce, como falaria para qualquer outra criança. E aí a mãe, eu acho que já estava nesse nível que o senhor disse, se doeu, porque tipo assim, nem aqui estão suportando meu filho. E aí pegou o filho e falou para essa diaconisa, vocês não sabem lidar com crianças e tal, e a senhora ficou em crise, assim. Aí depois achamos a mãe, né, uma conhecida, ela contou, e aí fomos atrás e falamos, olha, é uma senhora, pô, leve em consideração, ela, né, seu filho estava identificado com o crachá? Não estava, então ela não tem obrigação de saber, sendo que aqui é um ambiente livre, né, as pessoas na igreja entram e saem. No horário de culto, você não pode falar, não entra com um autista, não pode, só a pessoa certa. Então, você se achega a pessoa e fala, cara, teu filho tem alguma dificuldade, teu filho tem alguma... Como a gente abordar a pessoa nesse sentido? Para a pessoa saber que a gente entende, mas que também não é, porque também você pode chegar numa criança que é espoleta mesmo, hiperativa, e falar, é autista? Fala, não, velho, isso aí mesmo desse jeito, entendeu? Como isso, pastor? Como ser humano, né? Agora vamos tirar do ambiente de igreja, porque isso pode ofender numa clínica, isso pode ofender dentro de um metrô, em qualquer área isso pode gerar uma ofensa. É que na igreja a pessoa fala, nem na igreja me entenderam, supervaloriza, né? Mas a questão aqui é, como a gente chegar a essa pessoa e falar isso? Tem dois cenários. O primeiro essa pessoa essa criança é laudada? A partir do momento que é laudada, é responsabilidade dos pais identificar. Não é da igreja. E nós, como igreja, nós não temos... eu sou psicólogo, tudo bem, mas ali eu sou pastor. Eu não tenho obrigatoriedade de laudar todos os membros da minha igreja. Deve ficar olhando para a pessoa, né? Porque o pessoal pensa também, psicólogo fica olhando. Maluco, imagina. É doido, você toma remédio. Não, pastor. Não dá. Teve um dia que uma pessoa perguntou assim, eu não vou conversar com você, pastor, porque eu acho que você vai estar me analisando. Eu falei, nem que você me pagasse. Porque se você me pagasse uma consulta, eu não poderia te analisar. Né? Então, não tem cabimento. Então, primeiro ponto, é laudado? É responsabilidade dos pais identificar cordãozinho, crachazinho, porque você vai para um lugar externo. E aí, as leis... Público, né, pastor? Público. As leis protegem essa criança. Temos leis, temos regras, né?
aprovada em Senado, tem a Lei Mion, tal, tem várias leis que protegem. Então, essa criança está identificada, aí eu tenho que ter uma abordagem diferente. Eu vou entender o comportamento daquela criança, mas isso não justifica que ela vai derrubar a igreja. Certo. Né? Eu entendo, olha, é uma criança atípica. Ok, mãe, tem algum protocolo que você segue para tranquilizar essa criança? Porque a mãe sabe. Uhum. Mais do que ninguém, né? A mãe. Entende? Tem algum protocolo? Você tem algum recurso? Tem alguma coisa que eu posso fazer como igreja para que a gente possa tranquilizar essa criança e regular ela para que ela fique mais tranquila? Tem algum brinquedo? Ela tem algum ponto de segurança? Que às vezes é um paninho, às vezes é um ursinho. Tem alguma coisa que a gente pode fazer? Não, não tem. Você me permite fazer uma intervenção para ver se ela se tranquiliza? Porque ela pode cair. Se machucar. Cair. Se ela cair da cadeira e quebra um braço, responsabilidade da igreja. Então, neste ambiente, o bem-estar dela é responsabilidade ministerial. Você me permite? Uhum. Então, ela está identificada. Ponto. Não está laudada. Esse é o problema. Porque se é uma pessoa que não é laudada, uma criança que não tem... E eu acho que isso é o que talvez vai demandar mais dentro dos nossos ministérios, dentro das nossas igrejas. A criança não tem um laudo, ela não tem... O pai, às vezes, está na negação. O pai não aceita. Né? A mãe não aceita. E aí, dentro deste cenário, como eu vou fazer? Como eu vou lidar com isso? Então, a sugestão que nós damos, teu filho tem alguns comportamentos que fora do padrão de comportamento de crianças da mesma idade, por que você não procura um psicólogo infantil? Pode ser que de repente ele esteja desenvolvendo algumas características, inclusive de tela. Uhum. Então, talvez ele esteja aprendendo algumas coisas com a internet, aprendendo alguns comportamentos que não são adequados. Por exemplo, você vê uma criança extremamente agressiva, sugere, passa no psicólogo, quem sabe de repente tem uma demanda. Às vezes é da escolinha, às vezes está aprendendo alguma coisa. Então, a sugestão procura um profissional. Procura ajuda, né? Porque pode ser que seja uma demanda, como pode ser que seja apenas algo que ele está aprendendo. Esse psicólogo vai identificar e vai te sugerir qual é o melhor. E às vezes um ambiente familiar também, né, pastor? Total. Vive numa casa totalmente disfuncional e às vezes nem é um problema, uma criança típica, mas o ambiente que ela vive gerou daquela forma. Né? Sim. Agora, pastor, e como a gente aborda essa mãe? Então, e a palavra? Porque se você falar, ela tem um problema, você já meio que taxou. A dúvida é assim, como é que eu vou desenvolver essa conversa? Porque você vai falar, isso não é demônio, porque se fosse demônio eu ia sair. Como é que é? Porque eu vou orar, vai cair a mãe, o pai, como é que é? Né? Cai a mãe e o menino também. O problema não é o menino. A criança não é o problema. Não é o problema, Às vezes é o pai, a mãe. Mas vamos lá. Pastor, a melhor forma não é falar sobre a criança, mas sim sobre o comportamento. Entendi. Porque todo feedback, isso aí fica até uma linha aí de treinamento de liderança que eu dou, né? Quando você chega lá e fala assim, essa criança ela tem um problema, você está falando da identidade. Entendi. Taxou já ela, né? Já pôs uma marca. Da identidade. Se eu falar para você assim, pastor, você tem esse problema, eu estou falando da tua identidade. Você. Você fala assim, essa criança está tendo alguns comportamentos que são desadaptativos. É um comportamento que não é comum. Entendi. É o mesmo comportamento que tem na escola? Você já conversou com o pessoal da escola? É o mesmo comportamento que ele tem na sua casa? Então não é comum. Por que você não passa um psicólogo para ver o que está desencadeando isso? Porque essa criança é maravilhosa, mas ela está tendo um comportamento que está fora do padrão. Que você não vê em outras crianças da mesma idade e tal. E aí a pessoa vai... Analisa isso. O que você acha, mãe? Não, pastor, é só aqui na igreja. Ah, só aqui? Então, tudo bem, quando ele tiver esse comportamento, nós chamamos você para mudar, para conversar com ele? Porque pode ser que, de repente, isso não seja tão interessante, porque vai desencadear o mesmo comportamento de outras crianças e nós vamos ter um problema no ministério. Tudo bem para você? Não, olha, vou conversar na escola, vou observar mais. E nós estamos aqui para te apoiar. Nós temos profissionais para te ajudar na igreja, nós temos psicólogos na igreja que podem te apoiar. O que você acha? Entende? Você vai falar do comportamento. Legal. Porque meu filho, minha filha, vou falar da Maria. Levando Olha, falar que ela é minha amiga. Maria é uma figura. Eu levando o Pietro para fazer terapia, aí ela foi na psicóloga. Ela falou, pai, me leva na psicóloga. Eu falei, filha, é dele o tratamento, mas eu quero ir. E ele, papai, eu não quero que ela vá porque é meu e tal. Eu falei, Maria, é um momento meu com ele. Não, mas eu quero ir, papai. Eu falei, tá bom, pode ir, Pedro? Tá bom, vamos. Aí o terapeuta saiu, né? Uma excelente terapeuta, inclusive. Aí, Pedro, vamos entrar. Aí a Maria, posso falar uma coisa? Aí ela, você é a terapeuta do meu irmão, né?
Aí ela, sou, eu estou fazendo um tratamento com ele. Eu quero passar com você. Aí a terapeuta, safo, né? Mas por quê? Você tem algum problema? Eu sou muito estressada. Eu sou muito nervosa. E eu preciso passar com você porque eu quero ficar mais calma. Meu Deus, 9 anos. 9, na época ela tinha 7. Na época ela tinha 7. Ó, figura. E de fato ela é nervosa. Agora melhorou, né? Mas ela era muito brava. E aí ela identificou e falou, então, era um comportamento que eu tive que sentar com ela, tive que conversar com ela para que houvesse mudança. Isso daí eu acredito que a próxima pergunta que a gente ia discorrer aqui era como tratar esses desafios enfrentados na igreja, né, com essa deficiência na igreja. Talvez a gente até já respondeu isso, porque assim, é um desafio, né? Fala, pastora. Aqui na igreja, quando a criança é visitante ou quando já é membro da igreja, já entra lá no aplicativo, quando vai lá no My Kids, Já tem uma observação. Pode colocar a observação, olha, TEA, é autista, é síndrome de Down. O próprio pai já coloca, já sai na etiquetinha que vai na roupa da criança. O ministro, quando acolhe essa criança, já sabe o que a criança tem. Então, o atendimento é personalizado. Teve uma crise, teve qualquer coisa, nós estamos promovendo workshops, nós estamos promovendo treinamentos, vai começar daqui a uns dias já um curso para ferramentalizar esses ministros de como cuidar dessa criança. A Nasci vai um curso chamado ABA, né? Isso. Faz o convite aí, pastor, naquela câmera lá. Assim nós já faz um corte aqui já agora, vai lá. Olha para aquela câmera e fala, você que deseja fazer o treinamento, agora, vai. Nós vamos para ministro de criança, então vamos lá. Pastora Dini, do Nasci Kids, aqui falando agora. O curso ABA. Pode continuar. Só é fazer um passar essa vergonha. Gente, a Nasci vai sediar aqui um curso técnico em ABA. Nesse curso teremos ferramentas de como fazer uma anamnese, intervenções, enfim, você que trabalha, você que serve crianças, você que tem um familiar atípico com TEA ou com síndrome de Down, não pode ficar de fora dessa. E um detalhe, pioneiro em Guarulhos. Uau. Não tem igreja em Guarulhos que está dando treinamento para o Ministério Kids com ABA. Não tem. Eu fui pesquisar para ver se tinha alguém fazendo. Em Guarulhos não tem. E como a pastora Dini falou, você que é pai, você que é mãe, você que é avô, você que é primo, você que é familiar, você que é professor, vai ser um curso com certificação, você vai ter diploma, você vai poder ser um técnico em atendimento ABA. ABA é uma abordagem que a pessoa que faz esse curso, ela pode trabalhar em clínicas, você pode desenvolver habilidades para você trabalhar em escolas, você vai ter capacitação para desenvolver um tratamento de uma criança com autismo. Então venha, porque a Nasci é pioneira e eu sei que vai ser fantástico esse trabalho. Você vê que é uma preparação para esse tempo, né? Sim, uma total. Preparação, não só como igreja, né? Mas é uma preparação. A gente vê muito, até o lance do TDAH, né? Que fala. Sim. TDAH, isso aí, TDAH. Isso aí. Travou aqui, pastor. Mas é uma preparação, porque tem gente que fala, eu tenho TDAH, mas que é isso? Eu tenho. É de comer. Então, gente, você tá vendo que ela tá me abusando aqui, gente. 2 psicólogos e eu aqui sozinho, doido nessa sala. Tô brincando. O Vini, me salva aí, cara. Tô sozinho aqui, gente, por favor. Não, mas continua falando que tá quase. Já esqueci que eu ia falar. O que eu tava falando mesmo? Mas a gente, na verdade, a gente precisa. Não só como igreja, mas se preparar para um ambiente profissional e tal, né? Você vê que o profissional que tem um curso de Libras, ele no currículo dele é diferenciado, né? Desculpa usar essa expressão, mas é um balde de água fria. Porque, por exemplo, o que eu penso falando sobre isso, pastor? O que eu penso? A gravidez, a mãe se preparou, por exemplo, para ir para a França. Eu riei, cara, vou tirar uma foto com meu marido, vou pôr o cadeado lá na coisa escrito nosso nome, na ponte. Aí chega o dia da viagem, ela fala, não, cara, tu vai para Angola, velho. Não, eu não estou desmerecendo aqui o país em si, mas tu vai para Moçambique, tu vai para o Japão, Não, mas eu queria ter ido para a França, cara. Tipo assim, e eu até li isso num livro, eu não lembro de quem era agora, e ele faz essa analogia para a mãe, né, para a pessoa que tem
o aspecto do autismo, por exemplo, ele imagina o filho uma coisa. E se não identifica na gravidez, né? Se não pegou o diagnóstico. Agora, como é que a gente faz para preparar, né, a família? Como a gente pode tentar preparar ou se pensar um pouco como passar esse diagnóstico? Como assim amenizar, acho que seria a pergunta, essa questão. O impacto da notícia. Da notícia. Como tentar amenizar isso? Não tem jeito. Não tem como amenizar, né? Porque cada família é uma família, cada pessoa é uma pessoa que vai receber de uma forma. Tem famílias que eu já vi receber super bem e, poxa, vida que segue, vão tocar e vai ser bacana. Tem famílias que rejeitam, tem famílias que não quer ter o filho. Então, vai de quem é o pai e quem é a mãe, né? Qual é o contexto que esse pai e essa mãe foi inserido, como eles viveram, como é lidar com as frustrações da vida. Eu costumo dizer, pastores, que assim, só vem uma criança dessa para uma família que é muito especial. Amém. Eu acho que são famílias que são escolhidas, sabe, por Deus, uma obra que é muito maior do que nós imaginamos. Porque só quem passa por uma situação dessa e que entende o que de fato é. Para mim, vou ser assim, o mais sincero para você. Quando surgiu a possibilidade do meu filho ter autismo, puxa, para mim foi uma loucura. Isso assim. Identificou na gravidez, pastor? Não. Me identifica? Eu não sei. Não Agora a pergunta não. É comportamental, né? Entendi. Não identifica. Na verdade, o problema do autismo é um problema quando somos X no Y da psique dessa criança. Então, se não me engano, o Y não tem e o X há uma alteração genética, tá? Então, não tem como identificar na gravidez. Quando eu recebi uma notícia que ele tinha um problema, não era o autismo, era um problema de processamento da informação. Então, ele ouvia a informação, ele via assim, a informação entrava no cérebro dele e não processava algumas. Então, quando veio essa informação, para nós foi e aí? O que eu vou fazer? Só que eu já estava estudando psicologia. E aí, o que eu vou fazer? Né? Minha esposa teve uma certa dificuldade, mas ela é muito escalada, eu vi que ela ficou quieta, mas e aí? E, puxa, a gente relevou, bacana, vamos para cima. Existe um romantismo do autismo que não é real, né? Por exemplo, há pessoas que dizem que o Messi ele é Asperger. Asperger é um autismo suporte 1 que está dentro do espectro autista. Einstein, falam que Einstein era autista, né? Então tem algumas pessoas famosas, alguns cientistas dizem que o dono da X lá, a Elon Musk é autista. Tem alguns famosos que dizem que são autistas, né? Que é o dono do Twitter, né? Agora que eu liguei o X, né? O Twitter, X, o antigo Twitter. Né? Então são autistas. E aí você não há um romantismo. E autista é um gênio. São poucas as crianças, uma porcentagem muito pequena, menos de 10% no mundo, de crianças que têm uma habilidade especial. Então esse romantismo não existe. Então muitos amenizam a dor assim, será que eu tenho um Messi? Será que eu tenho um Einstein? Eu tenho um gêniozinho? Não, você pode ter uma criança comum, que tem algumas demandas psicológicas. Então, a primeira coisa é assim, a negação, é o comportamento de não aceitar, aí daqui a pouco vem aquele comportamento, eu acho que eu tenho um Einstein, eu acho que eu tenho uma pessoa... Não, isso só serve para amenizar a dor do pai, mas não muda nada. Porque essa criança ela precisa de cuidados especiais para que ela venha, além de sobreviver, ela venha conseguir ser autônoma. Essa é a preocupação. Entendi. A principal preocupação de uma família tem que dar recurso para essa criança para ela ser autônoma, porque teoricamente os pais vão primeiro que os filhos. Então a família tem que se preocupar em dar autonomia para essa criança, porque quando eles virem a faltar, ela vai conseguir sobreviver mesmo como adulto. Então o pai nega, a mãe nega na maioria das vezes, e é um desafio. Então dificilmente você tem um modo. Agora, o que eu penso eu acho que a igreja é um lugar de acolhimento, não de laudar. Uau. Entende? Entendi. Quem tem que dar essa notícia é o psicólogo, o profissional. psiquiatra. E pastor, dentro desse contexto, o senhor falou o Pietro 11, né? E a Maria 9. Qual, assim,
vai ter outro filho? Não vamos ter. E se vier de novo? E como foi? Em seguida a gente já vai para outra pergunta, mas como foi essa solução para vocês? Assim, não sei se o senhor falar, não quero tocar nesse assunto, tá tudo bem, a gente falou, mas para nós porque eu penso, né, a pastora é mãe, você pensaria, cara, e se vier também com o outro com autista, ou por exemplo, que a pessoa que tem com Down, ou outro com Down, ou outro, como é que foi isso para vocês? Não, então, para nós só identificamos ele com 6 para 7 anos. Então já já tinha E a Maria foi um escapes. Né? A Maria não foi programada como ele. Entendi. Maria, na verdade, a Débora, ela estava no período que ela estava trocando ali. Ela estava saindo do período de amamentação para colocar o DIU. E aí a Maria veio, tanto que a diferença é 1 ano e 9 meses. 1 ano e 9 meses mesmo. Então, a gente nem sabia. Ele tinha alguns comportamentos, mas para mim era o meu primeiro filho, então não tinha noção de que tinha. É. E quando descobriu ele, automaticamente você olhou para outra e falou, ué. Não, mas era totalmente diferente. Porque ele não falava e uma série de coisas. Ela com a mesma idade dele, ele com 4, ela com 2, o comportamento dela era muito diferente. Ela dava um nó já no irmão. Aí bem na cara dela. Já conheço você, Maria. Eu já te conheço, Maria. Maria, te ama! E é muito louco, cara, porque a gente olhava e via e falava, a diferença é grande. Aí eu acho, achismo total, né? Que as meninas estão vindo chipada, cara. Eu tenho 2. A mulherada. Deus me livre. Cara, você tá maluco? Cara, eu vejo na faculdade lá, dando aula. Cara, você pega a nossa categoria, a molecada de 19, 20 anos, tudo bobona, sabe? Pensando, e as meninas voando, cara. Cara, o negócio tá complicado. A mulherada tá vindo, as meninas estão vindo num nível muito hard de interpretação, de análise, de entendimento, compreensão, leitura das coisas. Tem um ou outro menino que pega, mas a grande maioria tá muito atrás. A diferença comportamental de compreensão é absurda. Então, eu tava nessa, né? A Maria, ela tá muito avançada. Mas aí depois a gente viu a dificuldade dele. E aí chegou um momento que, quando começou a terapeutizar, e pronto, ele evoluiu, deslanchou. Mas até então, eu tinha essa percepção. Eu acho que a Maria é porque é menina. Entende? Mas não era. Já tinha um laudo. Né? Já tinha algumas características, né? Que era o não verbal, a seletividade alimentar. Então, ele tem que sentir na mão, né? Ele tem que pegar a comida, sente, depois que ele sente a textura, ele come. Uau, não sabia disso, né? Já que você tocou nesse assunto, deixa eu colocar a pergunta, porque ele colocou na minha prova e agora eu vou pedir para ver se ele sabia mesmo. Quais as principais características que, como pai e mãe, a gente vai começar a observar na criança que pode ser um indício que meu filho é autista? Que idade? Devolvo. A partir da primeira infância. Sou boa nisso, cara. Eu sou melhor perguntando do que respondendo. Primeira infância. Excelente pergunta. Há um tempo atrás era extremamente desafiador identificar. Peraí. Eu sou leigo aqui, gente. Primeira infância vai de quando a quando? Eu vou falar agora. Não, porque quem tá lá do outro lado falando... eu sou primeira infância? Eu sou segunda? Como eu sou? Isso na prova. Deixa ele explicar agora para eu ver o que foi que eu errei. A primeira infância é dos 0 aos 18 meses. Legal. Esse período, né? Então, há um tempo, era extremamente desafiador identificar isso. Não conseguia. Hoje a ciência está muito avançada. Então, por exemplo, você consegue identificar já a característica na amamentação, a criança recém-nascida que ela tem tendência a ter o autismo. Por exemplo, o momento da mãe amamentar. A troca no olhar. A criança autista não troca. Ela já não olha. Por quê? Para a criança, não sou psicanalista, embora tenha uma pós em psicanálise, sou da cognitivo comportamental, mas gosto de estudar muito a psicanálise. Freud vai falar muito dessa troca, né? A psicanálise fala muito dessa troca da mãe, da conexão da mãe com o filho. Para a criança, a psicanálise fala, a mãe é objeto de troca, de amor, de afeto, porque ela está interligada ainda. A criança autista, a mãe é um pedaço de carne. Uau. Só o restaurante. Que coisa, né? É o self-service. Não tem a troca afetiva.
para ela, a mãe ainda não tem essa troca afetiva. Isso não quer dizer que ela não tenha sentimento. Entendi. Porque a criança autista é outra questão, né? A criança autista, ela tem sentimento, ela só não consegue expressar. Quando você pergunta para a criança, você ama alguém? Amo. Então por que você não expressa? Porque eu não consigo, eu não tenho recurso para expressar o amor. Entende? Mas está lá. Ele sente o amor, mas não consegue expressar. Então, o bebê, na hora da amamentação, não fixa os olhos. Estou lembrando do slide aqui na cabeça. Não fixa os olhos. Tá? Outra característica, não pega a mama. Tem dificuldade. Dificuldade da mama. Outra coisa, e aí você vai lembrar da resposta. Mastiga com a língua, não com os dentes. Entendi. Então, são algumas características. Né? Não tem a troca. A criança, ela não fixa o olhar, não pega a mama, a amamentação com a língua, a mastigação com a língua, não é com os dentes. Então, porque ela tem que sentir na língua a textura do alimento. Então, alguns alimentos já fazendo a seletividade. Pastor, depois ele troca isso para a mão? Porque nem você falou que pega. É uma característica do meu filho. Entendi. Nem todos são assim. Todos são assim. Mas a grande maioria você pode perceber que na comida eles põem a mão. Porque ele desenvolve uma sensibilidade na ponta dos dedos. Tem dificuldade com algumas texturas. Cebola. Então ele vai na textura primeiro. Por exemplo, para ele, eu falo, morder, eu falo porque eu fico observando bastante ele, né? Então, o morder, assim, o crocante, para ele incomoda. Então, a textura para ele é tudo. Entendi. E é muito louco. Por exemplo, se ele colocar um alimento, se tiver alguma textura que ele não gosta, ele separa com a língua. Uau. Isso eu também observo. Ele separa com a língua e fala, isso aqui eu não gosto. E aí ele vai caçar o que tem daquilo ali para tirar. Então, e aí a seletividade alimentar, tem coisa que ele gosta. E isso pode ser mudado, tá? Pode ser treinado para ser mudado. Que é o que o senhor falou aqui no começo, que ele está provando outros alimentos e tal, e tudo isso. Ô, pastor, me fala uma coisa. Diagnosticou e tal. Quais são os profissionais que a gente deve, assim... Cara, nem a gente estava falando da igreja, do comportamento. Né? A gente viu que é um comportamento diferente. Qual o primeiro profissional que a gente deve ir, assim, cara? Eu vejo que o comportamento dele é diferente dos outros. Qual é o primeiro profissional que eu tenho que ir? E depois, assim, qual é a equipe multidisciplinar para isso? A identificação, Ivan, é esse cara aqui. Mas depois ele precisa de fono, né? Dar o fono, isso, tal, não sei o quê. Como é que... Então, se é uma criança que ela, por exemplo, que ela já está numa certa idade e ela é agressiva, ela precisa tomar um regulador emocional. Entendi. Né? Então, se tem agressividade, depende do comportamento. Se ela tem agressividade, se ela tem uma dificuldade não verbal, vai muito, pastor Ivan, do que essa criança tem de demanda. Por quê? Porque espectro... E isso está ligado ao nível, pastor? Do nível 1 ao 3. Então, aí o suporte vai... se você é muito agressivo, pode ser um grau 3. Pode. Tem dentro disso. E pode ser um agressivo no suporte 1. Entende? Pode ser. Então, depende dos comportamentos. A minha sugestão é assim, por exemplo, meu filho, quem deu a sugestão de laudo foi uma fono, porque não falava, dificuldade da fala. Eu também tive dificuldade da fala, também fiz fono. Então, eu falei, tem que levar ele para fono. Né? Minha esposa fala que eu sou autista. Eu preciso fazer os testes. De fato, eu acho que não, eu tenho. Pastor, você não acha, né? Porque é o professor seu. Ela disse que não, ela já está falando que não. De jeito nenhum. Mas eu até só sugeri um teste, mas eu não falo nada. Depois eu vou falar o porquê, né? Por causa de quais são as características que minha esposa fala, porque eu quero até fazer o teste mesmo, né? Então, eu te fiz autismo, então vou levar ele, fiz fono, vou levar ele para fazer fono. E aí a fono falou, pai, ele tem alguma dificuldade de processamento. Até então estava no âmbito do processamento da informação. Ele ouve, mas não processa. E aí eu fiz um teste, chama TAG, que é um processamento, é um teste mesmo, sabe? Pelo convênio, tudo, e fiz, e de fato, ele recebe a informação e não processa a informação. Ele processa. Então, memórias a longo prazo ele tem muito boa, mas memórias a curto prazo dele é prejudicada. Então, você fala assim, Pedro, pega essa garrafa e leva para lá. Ele vai falar, tá bom, papai, vou pegar a garrafa. Ele ouviu. Você pergunta para ele, repete o que o pai falou. É preciso eu pegar a garrafa e levar para lá. Tá bom, então vai. Aí ele ficou olhando para a garrafa. No começo eu achava que era desobediência. E aí era castigo, disciplina. Você vai ficar sem isso, sem aquilo. E aí depois eu descobri que não é. Ele sabe,
Mas pegar essa garrafa e levar até lá, para ele demora um pouco mais, é mais letárgico para ele fazer. E tem que fazer sentido para ele. Então, filho, por que eu preciso que você leve? Porque vai ficar aí, vai bagunçar assim, assim. Ah, tá bom, pai. Aí ele pega e leva. Legal, né? Precisa ter uma Precisa razão. ter uma razão, né? Legal, né? Entende? Então tem que ter sentido para ele. Então, só que isso a gente só aprendeu com o tempo. Então eu estava numa fono. Então, o correto, qual é o principal profissional? Psiquiatra ou um neurologista, tá? Diante disso, possivelmente principalmente se tiver especialidade em ABA, né, ou Denver, que são as abordagens, né? Esse cara tem uma equipe multidisciplinar, ele vai encaminhar para um psicólogo. Agora, vamos dizer que é um suporte nível 1, nível 2, pode levar até em um psicólogo, que ele vai laudar e vai encaminhar para um psiquiatra. Que chancela. Porque eu posso desenvolver o laudo, na maioria das vezes funciona como? Como que é essa equipe multidisciplinar? É um neuro, é um psiquiatra, um neuro, um psicólogo ou um neuropsicólogo, e aí isso é para fazer o laudo, tá? Desenvolver o laudo, aí qual é a equipe que vai trabalhar? Neuro, psiquiatra, psicólogo, psicopedagoga, nutricionista, fono, uma psicopedagoga. Bastante, né? E às vezes hoje tem algumas clínicas que estão incluindo. TO, né? Hã? TO. Tem algumas clínicas que estão incluindo TO, depende do nível, né? Também, além do TO, professor de educação física e fisioterapeuta. Entendi. Então, de fato uma equipe multidisciplinar. Então, cada um vai trabalhando. Por exemplo, se ele tem uma dificuldade física, motora, psicomotora, então vai fazer atividades com fisioterapeuta. Se é dificuldade de repente... Por quê? O professor de educação física, a atividade física é um dos grandes remédios para regular a criança com autismo. Que legal. É por isso que você vê o Mion lá caminhando, fazendo as coisas com o filho dele lá, né? Com várias coisas, né? Já tinha até uma pergunta aí que você ia fazer sobre isso. Aqui, essa aqui, né? A 8, acho que Pastor, me diz uma coisa. Quais são os mitos e verdades sobre o autismo e que eles precisam se desmistificar assim para promover a inclusão? Vamos falar assim, 3 mitos e 3 verdades, porque deve ter muito, né? Mas, assim, os principais, assim, que a gente fala, cara, nós já falamos um pouquinho sobre isso, que, vai ser o Albert Einstein, meu filho, vai ser uma mente brilhante e tal. Então, você até falou, não, isso aqui não, pode ser que aconteça, mas, via de regra, não. Quais são esses mitos e verdades, assim, que a gente teria aqui? 3 e 3. Primeiro é isso, você não tem um gênio. Uhum. Você não tem um filho que é um gênio, um superdotado. Não tem. E se tiver, tem que identificar. Né? Na pós teve um módulo inteirinho sobre criança superdotada. Que tem. Existe. Na minha pós de ABA, teve um módulo inteirinho só sobre criança superdotada. Que inclusive tem leis. Uau. Tem leis no país. Por exemplo, uma criança superdotada, ela tem lei que protege para ela não fazer uma prova igual os outros fazem. Legal. Existem leis. Ele pode estudar de uma forma diferente. Ele tem benefício. Por quê? O superdotado também é uma criança diferenciada. Ele não vai, o ritmo dele é totalmente diferente do ritmo de uma criança que não é dotada, superdotada. Então, o superdotado, aquele que vai decorar uma lista, a Bíblia, que vai decorar uma lista de números de telefone, que vai fazer coisas extraordinárias, é muito pouco. Então, o primeiro mito é esse. Eu tenho um filho que ele tem uma demanda, eu preciso tratar dele. Outra coisa. Outro mito. Segundo mito. Quem é autista não é doido. Legal. Isso é mito. Nós temos um ser humano normal, ele é um ser humano, ele tem todas as características. E aí, dentro dessas características, algumas funcionam com um certo prejuízo que precisa ser trabalhado. E tem técnicas para trabalhar isso. O cardíaco, a criança que nasce cardíaca, ela é tratada diferente? Na igreja? Não. Na escola? Não. Ela tem que tomar alguns cuidados com alimentos. Sim. Né? Mas ela tem um problema cardíaco, mas ela é tratada normal. Uma pessoa que dificuldade visual, ela enxerga, mas
ela vai usar o óculos. Se esquecer o óculos, senta na frente. Isso era até na da escola, né? Esqueceu o óculos, senta na frente lá e vambora, né? E segue o jogo. É que agora é bullying, né? Tá bom. Agora é bullying. Mas na nossa época, vai lá, cegueta, senta lá na frente. Eu posso falar que você tá de óculos. Então, é uma deficiência que essa criança nasceu, um prejuízo em uma das funções que ela precisa de adaptação. O autista é a mesma coisa, tem prejuízo, cara. E aí precisa ser adaptado algumas atividades para ele, tá? Outra coisa é que um mito, que acho que isso é o mais importante, inclusive para a família, não é birra. Porque isso é difícil de conseguir. É que é difícil da pessoa entender que a criança está se jogando no chão, ela está gritando por conta de uma desordem muito grande que está interna. E ela precisa colocar isso para fora. Para quem está assistindo, é difícil de você... Principalmente quem não tem a vivência com a criança atípica. Nunca, né? Nunca que meu filho se jogaria no chão desse jeito. Nunca. Se fosse meu filho, não faria isso. É porque se fosse seu filho, faria pior, talvez. Porque pelo pai que você é. Isso mesmo. Se você tivesse um filho nas mesmas condições que essa criança, seu filho seria pior. 3 verdades que eu acho que é extremamente importante, né? A família é atípica. Essa família toda precisa de cuidado. Não é só a criança. Então, a família é atípica, eles precisam ser tratados diferente, né? Eles precisam ser cuidados. Existem leis hoje que é até engraçado. Eu fui viajar esse final de semana e aí eu cheguei na fila de idosos, deficientes, está lá, né? O lacinho colorido. Por quê? A criança com autismo, ela tem dificuldade de ficar na fila. O pai e a mãe precisa ser beneficiado com isso. Então, é uma verdade. Não é uma manha, né? A criança, às vezes, se ela esperar demais, ela se desorganiza. Então, vai gerar um transtorno, não só para o local, mas para a família. Então, a família precisa de cuidados. Essa família precisa de atenção. Então, a família é uma mãe atípica, é um pai atípico, é uma irmã atípica. Né? Pode ser uma criança só. Eu tenho conheci um caso de uma mãe com 3 filhos com autismo. Os 3 nasceram com autismo. Meu Deus. Então, a família, mesmo que seja só um, a família é atípica, precisa de cuidados. Outra verdade que eu acho que é importantíssima família, você tem direitos. Que é a falta da informação que a gente tem até hoje, né, sobre muita coisa, né? Doutora Vanessa, procure a doutora Vanessa. A doutora Vanessa. É isso mesmo que a gente vai falar agora. Se você Vanessa precisar de alguma ajuda, né, entre em contato com a gente aqui do podcast. A gente vai falar, deixa um comentário. Isso mesmo. Sim. Precisa ter isso, né? É um direito, gente. É um direito. Não é uma coisa falando assim, que tem gente que pensa, né, estou usurpando disso e tal. Não, o direito da criança. A gente passou uma situação com uma pessoa conhecida que acho que o Estado não dava vacina que precisava dar. E aí um advogado falou, cara, você entra na justiça, é o direito de vocês. Não tá assim, tô roubando. Não, cara, aí entrou, ganhou as vacinas e conseguiu aplicar as vacinas na criança porque precisou alguém mover. Então, é isso que você tem o direito. Tem direitos, tem que correr atrás, né? Se você precisa, vai atrás dos seus direitos. E o terceiro, depois eu vou falar um quarto, tá? Mas o terceiro terapia resolve. Uau. Cura? Não, o autismo não tem cura, mas resolve, ajuda. E passou dentro disso a terapia não só para ele, mas para a família, o pai, a mãe, os irmãos, depois, dependendo do que ele já vem passando, para todos. Ivan, vou te falar uma coisa, cara, assim, pastor Ivan, que foi uma das coisas que mais mexeu comigo, assim, na minha família, né? Um dia eu peguei a Maria muito triste, né? E ela brincando com os brinquedinhos dela no quarto dela, tal. Eu falei, que foi, filha? Você tá triste? Ela, nada, papai, mas você tá triste? Tô triste, papai. E eu falei, mas por quê, filha? Fala pro pai. Ela, não quero falar. Eu falei, fala, filha, fala, né? Ela falou assim, porque meu irmão não me ama. Eu falei, não, filha, não é assim. Eu falei, teu irmão te ama? Ele só não consegue expressar. Não, papai, ele não quer me beijar, ele não quer me abraçar, eu quero cuidar dele, não deixa eu cuidar. E ela tem isso dela, de cuidar. E ela é extremamente triste por conta de... E querendo validação. Tudo que ela fazia, ela queria ver se o irmão gostava ou não.
Ela estava adoecendo por conta do autismo do irmão. Involuntário, né? Involuntário. Foi planejado, assim, vai te prejudicar, não é nada, né? Porque ela olha para um casal de irmãos, Se com beijando, dois se irmãos, abraçando, fazendo Aí ela vai abraçar o irmão dela. Dá um beijo, P. E da cabeça. Entende? Ele não gosta desse beijo, desse abraço. Ele me abraça, mas quando eu vou abraçar ele, né, ele não gosta tanto, né, no toque. E aí, os outros não. E aí eu conversei com ela. Hoje, e aí você vê, muito louco, mas isso para mim é muito louco. O que ela desenvolveu? Uma capacidade de cuidar dos outros. Uau. Com 9 anos, eu tenho meu sobrinho, que é especial, hoje ele teve a síndrome do Guillain-Barré, está numa cama, ela vai para casa da minha mãe, mora com meus pais. Ela não brinca, ela não faz nada, ela fica o tempo todo com ele, conversando. E ela desenvolveu isso. Ela vai na escola, ela pede para a professora, eu preciso sair da sala para ver como está meu irmão. 9 anos, cara. Que legal, né? Esse dia ela falou assim, eu sou sua mãe. Eu falei, não, você é minha filha e você tem que aprender a brincar. Você está na fase da brincadeira. Você pode cuidar de mim, eu deixo, que você gosta, mas você não tem essa responsabilidade. É brincar de cuidar do papai, só. Brincadeira, né? Por quê? Ela desenvolveu. Então, o irmão, eu falei muito isso na aula que eu dei, o irmão da criança atípica sofre, porque ele não tem esse contato, não tem essa troca. E não é porque ele não quer, não é porque a criança que tem o autismo não gosta, não ama, é porque é prejudicado. Então, a terapia vai ensinar ele a expressar o amor, a ele dar carinho, a ele mudar o comportamento. Então, tudo isso vai ajudar. Claro, a terapia, a família e a dinâmica, né? Então, tudo isso é muito importante. Legal. E o quarto, que eu acho que... aí eu quero falar um pouquinho mais dos adolescentes, né? Que acho que é um cuidado que nós temos que ter. A criança, o adolescente com autismo, o índice de tentativa de suicídio é muito grande. Meu Deus. Principalmente nas meninas. A quantidade de crianças com autismo maior é homem, tá? É uma demanda que dá mais em homens, mas de um tempo para cá está nascendo muitas meninas com autismo. É bem menor, um cálculo mais ou menos assim, a cada 10, 20 nasce uma menina. Tá? Mas as meninas, quando chega na fase da menstruação, a TPM, a mudança hormonal, é muito comum a tentativa de suicídio. Porque para uma mulher, uma jovem, uma adolescente, que não é atípica, quando está na TPM já é difícil controlar os hormônios, imagina uma menina com hipersensibilidade, hiperfoco, dificuldade de lidar com os hormônios, com a psique totalmente desorganizada. Então, eu li vários artigos de muitas meninas que tentam suicídio. Nessa transição? Não, no momento da TPM. Meu Deus. Tanto tem uma lei no Senado, tem um projeto no Senado para ser aprova de uma injeção para as meninas com autismo para regular os hormônios dela nesse período. Porque isso assim, é real. É rara a menina que tem autismo na adolescência que não tentou já o suicídio. Pastor, me diz uma coisa. Já conseguiram encontrar, assim, dentro desse assunto tardio, uma menina, por exemplo, que quando foi para o período da menstruação, da puberdade, que aí, cara, ela tem autismo, alguma coisa, ou não teve nem, já identificou quando criança? A maioria das vezes, quando é menino, identifica logo cedo, porque é mais severo. Ah, entendi. Porque não acontece com as meninas, é raro. Uhum. E quando acontece é mais severo. Mais severo. É nítido, né? É nítido que você vê a mudança comportamental. Eu dei aula para uma menina no primeiro semestre dela e ela tinha um autismo e assim, ela fazia a prova, aí ela olhava e fazia isso. Ela olhava e fazia. Eu fiquei com ela. Eu percebi o comportamento dela, ela não me falou nada, mas eu percebi o comportamento dela. Uma prova que todo mundo fez em 1h30, ela ficou 4h30 comigo na sala. E eu deixei. Eu não tinha compromisso. Falei, fica à vontade, faz aí. Pode fazer, fica à vontade. Ela levou 4h30 para fazer a prova e ainda não foi bem. Por conta da demanda. Né?
É isso, gente. Eu acho que tem muita coisa ainda pra gente falar, né? Pastor, você quer fazer alguma observação pra gente partir pro nosso fim? Teria muito mais coisa que dá para ficar umas 4 horas aqui, não dá não? Dá, porque o tema é muito extenso. A gente pode combinar uma outra, né? Uma segunda parte aí dessa conversa. Sim, bem. E De falar repente sobre até isso. falando sobre outras demandas. Outras demandas, Uma questão que eu acho que é de extrema importância. Hoje se estima que no Brasil está em torno de 2 milhões. De autistas? Uau! Nossa, 2 milhões. Tá? Se estima. A igreja que não se preparar para isso vai ter sérios problemas. E hoje, pastor Ivan, se discute no mundo acadêmico, científico, se de fato o autismo daqui a uns anos vai ser uma demanda psíquica ou um novo normal. interessante isso daí. Porque se são 2 milhões de pessoas. E uma pergunta agora, assim, que dois autistas, pode ter um filho normal ou ele independente? Pode ter um filho normal, mas também há uma grande probabilidade. Ele porque ser autista também. não existe uma causa, né? Existem estudos que falam que a questão do glúten, muito estresse durante a gestação, drogas, bebidas, alimentação, principalmente na gestação, carga genética. Então, existe uma série de componentes que pode desenvolver. Tá? Aí, eu acho que é uma pergunta que muita gente vai fazer, mas por que isso surgiu tanto agora? Tem um manual, a Abdine vai ter que comer ela agora nos próximos semestres, chamado DSM-TR. Eu gosto assim. É um manual desse tamanho. Vai me aqui, chamar assim. de volta, amigo. Você vai precisar da minha ajuda. E esse Vou pegar o contato com o senhor. Esse DSM-TR é onde tem as definições, as categorizações das doenças. Então, até então, antes do DSM-4, não existia isso, né? Não existiam essas categorizações. Então, a partir do DSM-4 e o 5, hoje está no DSM-5-TR, começou a categorizar o que seria o autismo. Então, tinha muitos fragmentos. O que entende? Uma pessoa que tem 2 características que define que está dentro do espectro, já tem autismo. Entendi. Tá? Que nem meu filho. Era não verbal, hoje ele fala, dificuldade social, dificuldade de fazer amizade, hoje ele tem muitos amigos, muitos, tem 2, muitos. Entendi. Que ele não tinha nenhum, então tem muitos amigos, consegue fazer amizade, seletividade alimentar, então e a rigidez, mas a rigidez dele não é tão severa, né? Então quando você fala uma coisa, ele primeiro é não, depois ele vai ver o que ele faz. Tem criança que é não e acabou. É não, hein? Então aí você tem que criar mecanismo para mudar. Então, esses 4 itens, de uma forma leve, já é característica como autismo. Se ele tivesse seletividade alimentar e não verbal, já era autismo. Entende? 2 itens já trata como um autismo dentro do espectro. Então, o DSM definiu isso e a partir daí teve esse boom, porque aí todo mundo que tem essas características está dentro do espectro. Então, hoje, 2 milhões. Então, imagina, tem uma coisa que nós na igreja fazemos e é extremamente desafiador para algumas crianças, que é a dificuldade auditiva. Por exemplo, nosso som é muito alto. Tem crianças que têm sensibilidade auricular. E aí? A igreja está pronta para isso? De repente, seria uma sugestão, já que nós estamos falando sobre a inclusão dessas pessoas no nosso culto. Seria, de repente, ter um horário extra de culto, com o culto num formato, num tamanho de reduzido, duração, né? menor, o som mais baixo. Como que seria isso? Então, o que seria o ideal para esse público? Então, são alguns pontos, né, que é importante. Primeiro ponto, tem algumas igrejas que eu andei pesquisando, até depois da vez que eu vim aqui, tem algumas igrejas nos Estados Unidos que adotou o fone de ouvido para eles. O abafador. Não, o o fone mesmo. para eles regular o volume. Uau! Fantástico isso. Fantástico. Então, quem tem sensibilidade auricular, fonezinho, eles regulam. Mais alto, mais baixo, tá bom, tá agradável. Isso. O outro ponto, que as igrejas estão se adaptando, culto menores. Por quê? Tanto para o kids quanto para a família, é muito sofrido.
Tem família, tem criança que vai ficar 20 minutos num lugar. Só. Acabou. Ela vai embora. Não é que ela... Vai tentar ela dar uma volta nela aqui para ela ficar de novo? Não, Você ela... pode dar o melhor e maior brinquedo para ela. Acabou, ela vai embora. Entende? Ela vai embora. Então, ela é 20 minutos no ambiente. Então, diminuir a quantidade de culto, tempo de culto. Som, barulho, tudo. Aí o fone de ouvido, porque às vezes você não tem tantas crianças com sensibilidade. E talvez o ambiente à parte, né? O espaço dela, entende? Sabendo que esse espaço, ele tem tempo. Então, e vai muito da questão da família. Quanto tempo o teu filho consegue ficar no espaço? 30 minutos, 40 minutos. Então, chega na hora da palavra. Entendi. Para ele também conseguir... Entende? Legal. Chega na hora da palavra. Então, essa mãe, essa aí família... é o lance da inclusão da conversa, aquela conversa que a gente estava falando no início, da família falar, olha, meu filho tem isso eu vou me adaptar a isso aqui, porque hoje tem horário, né? Não chegou até, vamos supor, 15 para as 8, 7h30 hoje o culto, né? Na quarta, né? No 6h30, mas não chegou 15 minutos depois, não entra. Não, mas essa família, ela tem essa situação de... Aqui a gente recebe a família típica. A criança ela é recebida em qualquer momento horário do culto. Legal. Por quê? Porque a gente entende Esse aquele pai que ele sabe que o filho dele vai ficar aqui 30 minutos. Entendi. E que depois de 30 minutos não há o que a gente faça que a criança vai permanecer. Então, eu recebo ela faltando 30 minutos para terminar o culto. Legal. E o supra-sumo, que hoje estou vendo igrejas fazerem, né? Que eu achei super legal a ideia, é cultos de 1 hora. Legal. Um culto no dia. Desafiador, né? Um culto de 1 hora, né? É desafiador. Um culto no dia de 1 hora. Então, é um louvor, né? Abertura, um louvor, ou um louvor, dois louvores, um junto com o outro, né? Que eu não sou do louvor, eu esqueci. Sei. Medley. Aí tira a oferta e aí vai para uma palavra de 35 minutos. Entende? Entendi. Então, um culto de 1 hora, 1h10, e aí libera. É um culto no dia aberto ao público, mas é um culto de 1 hora. Tem o mesmo conteúdo, só que mais... Formato reduzido. Esse formato, nós já alcançaríamos o autista, não apenas a criança, mas o autista adulto. Porque não... Por quê? Ele também tem a limitação dele. Ele também tem a limitação. Sim. E às vezes essa pessoa que é autista, que está na fase adulta, ela não consegue ficar dentro de uma igreja. Não é que ela não tenha fé ou que ela não queira. Ela não consegue permanecer as 2 horas, 2h20 dentro de um culto. E que seja 1h30, 1h40, né? 1h45, né? Se ela tem uma limitação de tempo, é aquele tempo. Você coloca ali um culto E de 1 hora. não é só autista, o TDAH. Quanto que a pessoa que tem TDAH ela consegue consumir daquele conteúdo do culto? Muito pouco. Né? Então, e aí o louvor muda, porque é um violão em voz, um teclado em voz. mais branda, né? Teclado em voz, violão em voz. Então, é uma customização de um culto para pessoas que gostam mais desse modelo. E aí eu vou te falar, o que eu tenho recebido de informações, tem lotado. Uau. Tem lotado essas igrejas que têm feito isso. Por quê nesse culto? Porque às vezes a pessoa não tem autismo, não tem um TDAH, mas ela tem uma dinâmica do final de semana muito corrida, ela prefere um culto mais objetivo, um culto mais rápido. Lota. Entendi. Eu acho que até para os surdos. É uma questão. Culto, é uma talvez questão a se pensar. Para tudo isso, né? Para a inclusão, né? Para a inclusão total. E não é só para esse público, é para todo mundo. Todo mundo. Porque isso é inclusão. Tem aquele cara que quer ir rápido, eu quero ir no culto. Né? É isso, gente. A gente precisa encerrar por conta o nosso horário já foi, né? Mas, pastor, eu queria te agradecer mesmo de verdade. Foi muito bom, cara. De repente a gente depois, se tiver muito comentário, muito compartilhamento, se tumultuar e travar o YouTube, eu vou trazer o pastor aqui de volta para nós ter outra conversa. O sonho dele é me chamar de volta, gente. Então, por favor, coloca meu nomezinho aí nos comentários, por favor. Eu vou botar ela numa fria, deixa ela comigo. Pastor, obrigado por ter nos dado essa honra de estar aqui com a gente, né? De ter feito essa ponte com o pastor Alex, né? A pastora Dini é aluna, né, do pastor, né? E obrigado por ter essa ponte aí, feito essa ponte. Pastor, muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Ter vindo aí. Queria que o senhor deixasse aí em 1 minuto aí as considerações finais aí, o que o senhor tem a dizer, né, e sobre esse assunto. O que é mais importante, assim, é a empatia. Porque eu tenho uma frase comigo que eu acho que é extremamente importante. Nosso telhado é de vidro. Hoje, você não tem uma criança atípica na tua família.
mas ensinar os teus filhos e ser o exemplo de acolhimento, de inclusão, é o que vai fazer a nossa sociedade melhor. O que a igreja está fazendo não é apenas acolher essas pessoas, é ensinar você, como membro da igreja, a respeitar, a amar como Cristo mandou a gente amar, e mais do que isso, a participar. Porque você cruzar os braços e ver uma criança e falar isso é problema da sociedade, é problema da igreja, é problema dessa família, é muito fácil. Mas lembre-se que o nosso telhado é de vidro. Amanhã ou depois você pode precisar dessa família para que o seu neto ou alguém precise desse apoio. Então, que você seja uma pessoa inclusiva, uma pessoa que ame de verdade e que pratique o que Jesus nos ensinou. Amém, é isso. Gente, muito obrigado por mais esse episódio, tá? Deus te abençoe. Vai ao ar já esse episódio e eu sei que vai ser muito edificador para muitas vidas e famílias. Então, curte, comenta, compartilha. Mais uma vez, Pastor Alex, muito obrigado. Eu que agradeço. Pastor Adilho, obrigado por estar com a gente, ter feito essa ponte aí, em nome de Jesus. Ficamos por aqui na Cicast. Sexta-feira vai estar no ar. Valeu! Deus abençoe.